aparentemente foram compensadas com mudanças nas runas. E finalmente já estamos aí para o começo da partida. Vamos começar com a partida de PEN contra Pro Gaming. Vemos aí as equipes alinhadas na tela e também os picks e bans já começando. Começou, tá na tela pro pessoal. Bora ver o que a PEN vai aprontar nesses bans que já começaram com a Syndra. Eles realmente não querem deixar o Goku jogar. O Tinons também, sendo um jogador que já se destacou com a campeã, realmente não quer lidar com ela, né, nessa primeira leva de picks. Depois desses primeiros bans que vão acontecendo, vamos ver também a prioridade, né, porque o pessoal tem tirado também bastante a AD Carry, é o caso do Ezreal aparecer agora, a Kalista pode acabar aparecendo também, que é uma prioridade de pique, que inclusive fica aberta, a PEN pode acabar pegando, o Matsukaze gosta de jogar com ela também. Exatamente, vamos ver se a PEN tá esperta, porque a Pro Gaming fez... No jogo contra a Cade, inclusive, que foi o jogo que a Pro Gaming conseguiu a vitória em cima da Cade, a Pro Gaming deixou a Kalista passar. Assim, ó, deixei, pega aí a Kalista. E a Cade pegou, porque é um pique muito forte, mas não conseguiu executar muito bem. A Pro Gaming veio preparada para lidar com essa Kalista e conseguiu a vitória. Vamos ver se talvez eles façam a mesma coisa aqui agora. O Ornn sendo retirado agora, eu esperava que eles não fossem deixar essa opção pro Takeshi. Takeshi jogando muito bem com este herói, não somente ele, sendo escolhido aqui por vários outros top laners. É um pick bastante forte, incomoda bastante, removido aí pela equipe da Pro Game. A PEN tirou a Karma também, comentamos, aquela runa que fica reduzindo o tempo da ultimate dela, é realmente bem chato, a Karma fica muito forte com a ultimate dela ali, tendo um tempo de recarga baixíssimo. Pois é, perfeitamente, né? Ela consegue ser bem mais chata do que o normal, tanto para suporte como mid laner, mas normalmente no mid ali ela tem sido, né, um pouco mais atrativa pro pessoal. Tem alguns problemas com ela, que ela realmente, se tiver um hitbox ali de um minion na frente, ela para o Q dela e realmente segura aquele dano, mas definitivamente ali, por questão até de dar um segundo suporte no jogo, ela pode ser bem interessante. Então tá ali a tirada dela com o ban, Kha'Zix também sendo tirado depois do Rakan por ali, e agora a gente vai ter os primeiros picks sendo feitos no jogo. Exatamente, o Xin Zhao passou. Não tivemos ali. o ban no Xin Zhao, tivemos o ban no Kha'Zix, é uma escolha que o Tai gosta bastante desse Kha'Zix, então a Pro Gaming acaba fazendo a remoção dele. A Pro Gaming deixa a Kalista, deixa o Xin Zhao, talvez agora seja, como a Pro Gaming no último jogo contra a Cade fez essa questão assim, sabemos que a Kalista está muito forte, vamos deixar vocês jogarem com ela, porque temos algo preparado, pode ter sido a mesma coisa com o Xin Zhao. A gente já viu algumas equipes se adaptarem a esse pique, vamos ver qual vai ser a adaptação que a Pro Gaming vai trazer para o Xin Zhao, porque nem sempre é uma adaptação somente de pique, Pepo, é uma adaptação de execução. Às vezes você não vai querer ficar trocando com esse Xin Zhao, você não vai querer ficar procurando ele, querendo comprar, porque provavelmente você vai perder a briga, você vai perder o X1 que você queira com ele, falando sobre os junglers. Então a Pro Gaming pode vir com uma estratégia de fazer isso pelo restante do mapa, de alguma outra estratégia, tentar fazer pelo lado inverso, tentar fazer alguma coisa de utilidade para quebrar. Olha, falamos tanto dela, não estava aparecendo, comentamos até o porquê que ela não estava aparecendo, e vem aí a Sejuani, interessante, primeiro pick de Sejuani aqui, após a mudança para o patch 7.22. As aspirantes a rainhas de Freljord ali tentando fazer um duo, né, na medida do possível. Quem conhece a lore do jogo sabe que elas não se dão muito bem, mas em partida é outra história, elas combinam muito bem. Tudo que remete ao gelo de Freljord, né, tanto ela, o trio ali com a Lissandra completando, todas elas possuem, né, todas as campeãs elas possuem esse engage forte, esse controle de grupo muito poderoso nas ultimates. A Ashe com a flecha, a Sejuani com o mangual dela, consegue causar muito problema para uma iniciação, e aparentemente é o que está se desenhando. Eles querem dar pick-off, pegar engage em quem eles estiverem no nível 6. Sim, e uma escolha que passa a ser interessante por parte da Pro Game é o Braum. O Braum com a Sejuani, eles têm um combo entre eles que chega, dependendo do alvo, que se eles conseguirem executar direitinho, eles conseguem manter um alvo stunado por praticamente 8 segundos. É uma coisa extremamente forte. E é bem incômodo mesmo esse combo. A Ashe normalmente faz parte disso também. Vamos ver aí qual vai ser a escolha da Pro Gaming. Talvez eles não queiram optar pelo Braum, talvez seja somente a questão da iniciação, como você já comentou, vindo da Ashe, vindo da própria Sejuani. Até por esse fato, Dudu, o Braum ser escolhido pela Pro Gaming é garantir que a Pro Gaming não seja parada nessa iniciativa. Por quê? O Braum pode usar o escudo dele para parar o ultimate da Ashe, por exemplo. Justo. Né? Que se tiver no timing ali, se não for pego muito de surpresa,
Um Braum poderia acabar com isso. Eles acabam priorizando, na verdade, outro pick, que não vai ser o Braum, aparentemente, um Jace ali, pra, ao mesmo tempo que eles vão ter a possibilidade do pick-off, eles vão ter uma troca, um roaming muito forte com o Goku de Jace. O poke dele, determinado ponto do jogo, meio do jogo, fica impossível você lidar se você for um campeão mais papel e ficar tomando isso daí. Você tem que voltar pra base, basicamente. Então, realmente interessante. No caso, eu acredito que esse Jace vai ser para lidar com o Maokai, tendo já o pique de Xin Zhao por parte da PEN. Esse Maokai é top, então é bem provável que esse Jace vá contra esse Maokai na top lane. Provavelmente seria ali uma opção de ban na segunda fase da PEN, porque o Jace consegue pressionar bastante o Maokai. O Jace tem o poder de até conseguir fazer o split push, é um pouco mais complexo, ele precisa de mais auxílio de visão, ele precisa ter um pouco mais de cuidado, mas ele consegue pressionar bastante o Maokai, então é a escolha da Pro Game de provavelmente mandar ele pra top lane. O ban de Caçadinho vindo por parte da PEN, eles já devem estar assumindo que de fato esse Jace vai pro top. E o olho do vazio também ali, ó, lembrando que já foi utilizado, né, Vel'Koz? Bastante, e o Tinoz foi quem utilizou ele, juntamente com aquela comp onde o Takeshi tava ali de Rumble também. Vamos ver, também passou o Rumble disponível por enquanto, nenhum dos times mostrou, até o fato que, aliás, você mesmo apontou que o Maokai disfarça, que eu falei, o Maokai top, então o Rumble não vai aparecer na composição, mas ainda assim, o próprio Vel'Koz, ele ainda podia se encontrar ali, até o medo da Pro Game é assim, mesmo não tendo o Rumble pra travar uma luta, tinha ultimate do Maokai pra parar todo mundo. Então o top laner ainda assim não vai trazer tanto dano na ult, mas traz o setup. Eles falaram, não vamos deixar o Vel'Koz passar, não vamos deixar a Zyra também passar. O que é curioso porque ela tem mostrado bem de vez em quando ali um banzinho em cima dela, né? Então dada a importância do disengage / engage dela, uma troca muito forte na rota. Será que ela passou pro mid com essas mudanças, Dudu? Olha, o Joko me baitou até mesmo, até eu fui baitado pelo Joko agora, porque o Jace é mid, eles vieram com o Trundle agora. Sim. Então eu tava esperando que esse Jace fosse jogar contra o Maokai, que é um matchup que a gente já viu acontecer, é bem possível, é forte. Então eu caí aqui igual um patinho, então a Pro Gaming traz o Trundle agora pra essa top lane, forte também. Não, peraí. Tá trolando, né? Já tá bom, ele não deu lock ainda. Eu falei, parecia que ele tinha dado lock. Não faz isso com o coração, ele tá só... Agora sim vem a escolha do Braum, dessa vez por parte da PEN. A PEN faz a escolha do Braum. E agora sim... Quem vai aonde aí? É um Trundle suporte. Fui mais baitado do que eu tava sendo. Não, Trundle suporte, beleza. Aí o Jace vai pro top 5, como você achou que... Não era um bait, você viu, Dudu? Você achou que caiu no bait do bait, cara. Eu caí no bait do bait do bait aqui. Você foi agora, baitado então, por si mesmo. Porque o Trundle é bom contra o Braum também. Full então... trap aqui, cara. Olha, muito inteligente esse draft da Pro Gaming. Eu fiquei confuso aqui, claro que o Juke é um excelente coach, eu não quero nem me comparar, mas eu fui baitado drasticamente aqui pelo Joko. Bom, interessante draft da Pro Gaming, então sim, se Jace vai no top contra o Maokai, a Sejuani na jungle, o Xerath pra lidar com o Azir, a gente viu esse matchup também, da questão de você manter um mid lane de long range, e na bot lane nós temos a Ashe e o Trundle pra lidar com esse Braum. A escolha de Trundle contra Braum não é algo muito comum de ver, mas garanto pra vocês, é muito forte, é muito chato. É chato, no geral. E assim, o Trundle em si, ele foi um pick que veio depois do top lane, então não era nem pra tentar tirar das mãos da PEN, era realmente pra eles utilizarem pra essa chatice que você falou, Dudu. Ele é chato, ele é forte nessa questão de escolha, ele vai vir forte na bot lane e principalmente nas lutas também, ele auxilia muito com o pilar, né? O que ele vai impedir de Xin Zhao chegar, o que ele vai quebrar de ultimate do Maokai, que por mais que o pilar não pare a ultimate do Maokai, ela para os campeões que vem na sua direção. Então é chato porque aquele pilar vai te dar aquela lentidão em volta, às vezes num lugar muito mais apertado você não passa naquela posição, então realmente ali o Trundle, gostei da escolha. De qualquer maneira ali todo mundo vem muito bem preparado, o Jace aparecendo agora como uma opção de pressão também é interessante, porque o Maokai, por mais que ele tenha aparecido no top, Dudu, ele tem sido pressionado em todos os jogos, ele tá ali realmente pra fightar com o time, pra trazer, porém contra campeões de pressão, assim, ele tem se dado mal, porque toda vez, ou é contra um Trundle, ou é contra um Jace, por exemplo, que o Maokai passa suar frio ali em determinado ponto do jogo. Exatamente. E voltando a falar do draft, que realmente achei bem interessante que o Joko fez, ele fez o bait do pick de Braum por parte da PEN durante o tempo inteiro. Eles escolheram a Ashe, escolheram a Sejuani, nós comentamos do combo, era muito esperado que eles quisessem o Braum para a composição deles, e na verdade eles queriam que sim a PEN utilizasse a escolha do Braum, que a PEN fizesse o pick de Braum, também ali para tirar. O Braum era uma opção que encaixava muito bem na composição da PEN, e aí veio toda essa malícia, essa jogadinha ali no draft,
draft, de trazer esse Trundle para lidar com o Brawl na rota inferior, né, nas posições de suporte, de fato levar esse Jace pro topo e deixar ali na mid lane. Então, com toda essa posso dizer que é uma traquinagem que ele fez? Traquinagem, a boa palavra, com toda essa... ele foi muito inteligente, o Djoko no draft, realmente muito inteligente por parte dele. Ele conseguiu criar ali um cenário favorável em todas as rotas, fazendo essa adaptação no draft que beitou bastante. Beitou geral, com certeza, né? A equipe da PEN também deve ter se surpreendido e eu aqui tô embasbacado. Outra muito... Nossa, que palavra. Não, eu falei errado ainda, embasbacado. Se você tá falando, eu vou confiar. Vou confiar. O pessoal do chat provavelmente já tem um monte de professor Pasquale no chat agora spamando. De qualquer maneira, voltando a falar também dos picks, só pra finalizar, a gente teve ali uma escolha pela segunda vez, acredito, de Zerf. Sim, é a segunda escolha de Zerf. É a segunda escolha de Zerf. Ele já apareceu essa semana, inclusive, tá? Acho que inclusive foi no primeira dia, na sexta-feira. Foi bem utilizado, encaixou muito bem, né? Fez ali, foi o Envy que acabou utilizando ele, inclusive. E boas ultimates, tem o long range que a gente fala, que é realmente o alcance mais longo na mid, que ele consegue pressionar. Se conseguir trabalhar no posicionamento e zoning, ele é muito forte, porque ele dá lentidão, ele dá atordoamento, ele dá muito dano, né, com o Q dele, enfim, todo o kit do campeão ajuda muito, porém, ele não é muito móvel. Então você abre mão ali, né, de mobilidade, você se expõe mais para um risco de causar mais dano. Vamos ver se a equipe da Pro Gaming vai conseguir fazer funcionar esse Zerf, que também voltou ali com 7.22, tal qual o próprio Ziggs, que também está aparecendo um pouquinho mais do que o normal, o Zilean, então são campeões que estavam esquecidos no meio e agora voltam a ser utilizados. E também entra naquilo que eu comentei no começo do draft, sobre a adaptação que você vai trazer para lidar com o Shinzal. Se você olhar a composição da Pro Gaming, eles criaram mecânicas de lidar com essa entrada, com essa iniciativa do Shinzal. O Shinzal, basicamente, ele vai ter que priorizar os ganks em cima desse Jace, porque o Jace é mais suscetível. Como eu falei aqui algumas vezes, o Jace é um herói que precisa muito do flash dele, que enquanto ele tá ali com o flash, ele pode tanto atuar pela ofensividade quanto de uma maneira mais defensiva, mas sem esse recurso ele acaba tendo que ficar mais recuado. Então vamos ver como vai ser o desenho tático, o jogo já tá começando. Começando aqui a partida Pepo PEN contra a Pro Gaming. Tá na tela pra vocês. Primeira partida da MD2 entre PEN Gaming e Pro Gaming. Estamos aí na tela com destaque no meio e agora entre os suportes. Ali o professor. Mano, se ele já grita normalmente, imagine control em suas mãos. Vai ser difícil segurar a emoção aqui no estúdio. Mas estamos aí. Estamos aí no jogo. A gente já vê o Tai ali, o seu Shinzal ali, ponto e vírgula. Tá ali mancando já há um bom tempo, mas na questão do jogo, o dano tá ótimo, viu? Ele tá mancando, mas o dano tá daquele jeito. Não, e até engraçado, eu tava conversando ali com o Minerva mesmo, a gente comentou sobre o fato do spec, o Shinzal tá com esse aspecto que ele parece que está mancando, né? Aí parece que alguém comentou nas redes sociais com ele, ele achou que falou assim, o Shinzal manco. Achou que tava falando dele, né? Falando que ele tava jogando mal, mas não, na verdade, é um bug aí do modo espectador. Ninguém tava falando mal de você não, Minerva, fique tranquilo. Minervinha não está, ele está jogando contra o Shadowlands, inclusive, nessa partida, mas não, Minerva, fica tranquilo, seu Shinzal tá tão bom quanto os outros dessa Superliga que a gente tem visto até então. Claro, né, top ban e pick ali na jungle, a gente já vê ali ele fazendo seus campos. Aqui embaixo, tranquilinho também nesse começo de jogo, pressione o ataque ali pra mão do Luscão. É legal ver a Ashe aparecendo também nessas composições de hard engage, né, Dudu? Porque a velocidade com que eles podem dar um 100-0 num alvo a uma distância muito segura com o Zerf. Imagine, vem uma flecha da Ashe, vem a Sejuani pra segurar, o Zerf lá de trás, com tanto tempo que ele vai ter pra acertar as cargas da sua ultimate. O poke da composição da Pro Game é realmente muito chato e eles ainda têm opções de iniciação, ou mesmo pra segurar iniciações para a equipe da PEN, de segurar o Shinzal que vai querer entrar, o Maokai que vai querer entrar. O próprio time pode utilizar o Azir pra fazer usar os próprios soldados dele para fazer um dash para frente, tentar puxar alguém na ultimate. Então a Pro Gaming tem condições de lidar com todas as tentativas de iniciação da PEN e ainda assim voltar muito dano, dar muito dano à distância. O Xerath mesmo é excepcional nessa questão. O Minerva faz um caminho ali parecido com o Tai, né? Eles ambos invadem a selva adversária e roubam o campo do Gromp, mas de maneira espelhada, então eles não se encontram por enquanto. O Tai inclusive vai ali fazer o roubo dos lobos, onde o Minerva tá próximo também. Pela pressão em cima do Goku, né? Bom o Minerva tá por ali por perto caso aconteça alguma ação, mas
tá tudo tranquilo no jogo. E esse lance de evitar também pode ser uma estratégia do Minerva, Dudu, dele não encontrar com o Shinzal. Porque a Sejuani vai perder a troca pra ele, não adianta, né? Mesmo que ele tenha ali o dash pra correr, o Shinzal ele tem maneiras de perseguir. E às vezes um flash, se for pra matar, o Tai vai dar esse flash. Então o Minerva tem que evitar ao máximo esse 1 versus 1 contra o Shinzal, por enquanto. Exatamente, mas a ProGaming tem condições de lidar com isso, porque no draft eles conseguiram rotas favoráveis no topo, no meio e ali no bot. A gente vê que é uma bot lane tranquila pra eles. O Trundle vai conseguir auxiliar bastante essa Ashe a conseguir fazer o farm. Então, você tendo as pressões nas rotas, você acaba que fecha um pouco as possibilidades do jungler adversário. Então o Shinzal, apesar de ser muito forte, apesar de ter uma troca forte contra a Sejuani, contra qualquer jungler atual, ainda assim ele tá um pouco restrito do que ele pode fazer por conta de como as rotas estão se portando. A gente viu o time já teve até que dar um recal pra base por conta do incômodo que o Xerath fez. O Xerath conseguiu forçar esse recal dele à base bem rápido. Então é interessante ver a adaptação que a ProGaming está trazendo para lidar com esse Shinzal, com o que ele pode fazer. Ambos voltaram ali, inclusive, né, focando em comprar a primeira parte da bota, Dudu, pela necessidade de você ter que se mover um pouco mais nesse matchup, né? Tanto pro Xerath para você desviar das skill shots, quanto pro próprio Azir para você se afastar dos soldados e não tomar aquelas lanças ali, né? Dos mini Shinzals que tem ali o Tinoz com o seu Azir. Então o jogo prossegue, né? Também tivemos a volta à base do Minerva, o Tai também, ambos já trazendo aquele controle um pouco melhor de visão entre os lados. E lá em cima a gente vê como o Takeshi está sofrendo. Até um detalhe, o Minerva, naquela rotação, no primeiro recal do Takeshi, antes do TP que ele deu, o Minerva parou o recal. É pouco segundo? É. Aí você fala, mas é um detalhe de poucos segundos. Faz diferença. Foi o ponto do Skybart empurrar a wave, ele legar um pouco do farm pro Takeshi e continuar crescendo, ó, 40-18, já mais do que dobrou o farm. Não, e conforme eu comentei, o matchup de Jace contra Maokai é bem complicado, o Maokai já gastou o teleporte dele, então assim, ele já gastou esse recurso pra voltar pra rota e ainda assim ele tá muito atrás do farm. Então de fato, o Skybart vai fazendo uso aí da vantagem que ele tem nesse matchup, abusando bastante disso. A gente vê que o Goku também consegue abrir ele, não tão grande quanto no top, mas ele já consegue abrir ali um pouco também a diferença de farm. Na bot lane tá meio igualado por enquanto. Na jungle a gente vê o Tai fazendo mais recurso do farm, porque ele, como eu falei, tá um pouco travado. Tá sendo fechado. Por ali, vão iniciando em cima do Tai, que já dá o flash pra longe. O Skybart continua prosseguindo. Olha o dano! E o First Blood sai pra mão do Skybart. O Goku com o nível 6 ergue a bola e quem finaliza é o Skybart. Foi abatido, First Blood para a equipe da ProGaming, ficou nas mãos do Skybart. De fato, a ProGaming está trabalhando e está fazendo todo um trabalho de visão e de movimentação para destruir o jogo do Tai, para que ele não consiga crescer nessa partida. Bem inteligente desde o draft o jogo da ProGaming. Vamos ver se eles conseguem levar. Estão tentando pegar o Skybart aqui. O Takeshi tentou aquela ultimate, tentou aquele engage. A troca acabou sendo ali de igual para igual, mas o Skybart simplesmente vai farmar, a gente vai ver na troca ali. E eles tinham visão o tempo inteiro, foi muito bem planejado isso. Eles já esperavam o flash acontecer e eles sabiam ali do setup. Então assim, além de causar dano, o Skybart também deu a visão que precisava pro Goku. Quando ele desceu ali aos céus, desceu também aquele raio dos céus ali do Xerath finalizando. Exatamente, e já comentamos aqui várias vezes, Pepo, a mudança para o patch 7.22 traz o quanto você consegue anular o jungler adversário, o quanto você consegue colocar o seu jungler na frente, o quanto você consegue fazer com que ele tenha o jogo travado, o quanto você consiga ter XP a mais. No caso a gente vê até o Tai com um pouco de level, ele tá um nível na frente do Minerva, por conta que ele farmou mais, ele acabou ficando um pouco travado na jungle, mas é isso, ele tá sendo anulado do Goku. Vai sendo iniciado, belo flash, ele não foi pelo caminho óbvio, ele foi para próximo da torre e conseguiu sair bem. Claro, ele teve que usar o curar e o flash, mas ele tá vivo. Pois é, conseguiu sair, boa iniciativa da PEN de tentar esse abate em cima dele, ele deu a volta, acabou garantindo esse buff, o Minerva ainda tá nível 5, o Tai já tá no nível 6, essa é a diferença por enquanto, mas tô gostando de como a ProGaming tá mostrando a adaptação. Se um pique tá muito forte, eles fizeram isso contra a Cade, conforme eu já mencionei, com a Kalista, e agora estão fazendo isso contra o Shinzal. É bem ousado, é bem inteligente esse tipo de jogo. Muito que bem, tá jogando bem. Lá em cima, né, o Skybart ele sempre chega pra acabar com a wave, assim, em 2 skills. Ele já tá nesse ponto do jogo. Inclusive, ele tá tão bem na questão do farm, ele tá tão seguro pra crescer no jogo, juntamente com o time nas pressões de ambas as rotas, né, tanto top, meio e bot, querendo ou não, a clear wave do Luscão ali com a Ashe é bem interessante pra eles.
ele tá ali já com a batedora, inclusive. Então ele voltou e ele não, vamos full farmar, vamos full ficar forte no jogo e botar o Takeshi ali pra correr nessas trocas, como é o caso de agora. Tá jogando bem ali a Pro Gaming por enquanto. Na dianteira, tanto nas rotas quanto nos abates também, que foi o First Blood, Dudu. Exatamente. E é interessante a gente mencionar o seguinte, o Jace vai conseguir pressionar o Maokai, vai conseguir atrapalhar bastante, a gente vai ver o Maokai ficando atrás do farm. Ok, mas sendo o Maokai, isso não é o fim do mundo. Sim. Isso não é um problema irreversível. Então ele ainda vai conseguir, dentro das lutas, ter essa ultimate para tentar afastar a equipe da Pro Game, para eles tentarem fazer alguma coisa, levar uma torre, contestar um objetivo, ou mesmo garantir um objetivo. Então assim, dentro das escolhas da PEN, eles sabiam que eles iam ter dificuldade, um matchup possivelmente ruim para esse Maokai. Mas o Maokai é um campeão que consegue lidar com essa questão. Ele vai ficar ali, vai farmar o que ele conseguir, vai ficar utilizando o teleporte dele para voltar para a rota, mas no fim das contas, quando as lutas começarem a estourar, quando os objetivos começarem a ser contestados, ele vai ter um impacto bem positivo para a equipe da PEN. Enquanto o jogo gira, para eles chegarem nesse ponto, Dudu, a Pro Gaming vai controlando demais toda a visão. O Minerva ali, ele teve noção de que o Ozo estava sendo feito pelo Tai, até que foi entregue pro Tinoz, mas além dessa sentinela, outro detalhe também que passou ali voando, né, foi a skill também do Luscão, que dá aquela visão, né, a águia da Ashe também controla. Então assim, a Pro Game ela tem muito recurso, tá num ponto do jogo onde consegue colocar bastante sentinela, bastante visão, e eles também têm o recurso da Ashe que dá um pouco de leitura de mapa, de onde pode estar o Tai, de onde o Tai vai poder focar num gank, e é aquilo que você falou, imagina se o Xin Zhao tá sendo parado agora, nesse ponto de rotação, de caminho de jungle, imagine dentro do jogo em si, quando ele for pra lutar e foi impedido, né, e tem muitas maneiras de impedir essa entrada pro game. Com certeza, e isso é o que a gente fala do kit de utilidade da Ashe, né? Essa questão da águia, que ela consegue ter uma visão ali do mapa, fazendo o tracking do jungler adversário, tentando encontrar onde ele tá. E sim, quando ela conseguir essa informação, eu sempre digo que no nível do competitivo que tá usando aí mais uma vez, inclusive conseguiu, ó, teve visão, sim, conseguiu identificar onde tá o Xin Zhao. Então isso vai minando o quanto o Tai pode tentar fazer as ações nessa partida. Vai tirando o potencial de early game do Xin Zhao, que é tão forte. Muito bem, jogo seguindo ali de novo. O Goku já tá forte bastante para ficar spamando as habilidades, tanto pro farm. E tá aí o ponto positivo do Zerf, né? A skill não para nos minions, então ele pode pokear enquanto farma do mesmo jeito. Sendo bastante chato ali. A gente vê até a entrada dentro da jungle do Tai. Ele vai conseguindo um pouco de visão a mais pro seu time, usa o estouro ali, que poderia ser inclusive um recurso de fuga de algum dos adversários que ele possa encontrar por ali. E tem a tentativa de jogada em cima do Goku, que tem o seu flash em cooldown, ele não vai conseguir sair vivo, e mesmo com o curar ele sabia que não ia adiantar, não usa nem mesmo o spell, porque ele sabia que já estava condenado por ali. Exatamente. Ótimo gank do Tai, ele conseguiu entrar ali no ponto, não tinha visão, apesar de ter algumas sentinelas colocadas ali naquela região, não estavam dando a visão do Xin Zhao. O engage do Tim, ele conseguiu fazer aquilo, usou o dash, usou a ultimate para reposicionar, sabia que não ia ter o recurso do flash, chegou o Xin Zhao e conseguiu a primeira atitude ofensiva que eles conseguem encaixar, muito bem jogada por parte da PEN. O Skybart dá uma recuada por ali, ele não tinha visão, ele não tem tanto controle assim da chegada do Xin Zhao, então ele não quis arriscar. Até pelo Takeshi ter ido pra cima com tanta vontade, falou, não, pera aí, acho que não tá sozinho. E a gente vai ver no replay do aquela jogada que ele já tá acostumado, a flash, não tinha o que fazer. Muito bem jogado pelo Tim, ele teve a visão, conseguiu. O Goku tava bem recuado, ele tava numa posição, ele tava praticamente ali colado na torre dele, mas foi ótimo. O Tim encontrou um campo, encontrou uma possibilidade de fazer a jogada. O Tai chegou, acompanhou, fez a sequência, garantiram o abate, igualam aqui o placar dos abates. A Pro Game ainda tem uma questão de farm superior à PEN, principalmente nessa rota do topo, então é por isso que a gente vê essa diferença do Gold indo pra eles, mas a PEN tá se portando bem, apesar de ter muito do seu jogo travado pelas escolhas e pelo que tá fazendo. Meu Deus do céu, olha o susto que deve ter tomado o Luscão agora, ele dá o flash pra longe, sai vivo ainda assim, amigo, usa o seu flash com o curar, e mesmo tomando um susto, quase tendo um ataque cardíaco, ele sai vivo, Dudu. Isso é bullying, isso é bullying, você tá ali voltando pra farmar, de repente aparece um ultimate, aparece todo mundo batendo em você. Teve uma reação rápida o Luscão para sair disso tudo, bem jogado pela PEN, mas assim, podia ter antevisto que algo podia ser feito ali, né?
né, um tirinho ali da sua skill pra dar aquela visão, ou esperar o Trundle vir junto mesmo, porque ele realmente foi iniciado porque ele tava solo. Se o professor tivesse ali, eles nem gastariam o que eles gastaram tanto assim. Minerva agora vem fazendo ali a iniciação daquele dragão, tem ali a sentinela já impedindo a visão da própria PEN, mas logicamente a PEN já não quer deixar isso acontecer, já vem ali a lentidão sendo feita pelo Goku, o Tai tá esperando o momento certo de entrar, vem teleporte do Takeshi agora que pode querer fechar, e é assim, a Pro Gaming fala não queremos lutar com o Maokai aparecendo agora na jogada, não temos posição pra isso, o Jace tá em cooldown, o Skybite não podia descer, beleza, abre dragão, deixa a torre aberta, pra ver se o Skybite consegue finalizar ela e levar o First Brick. Foi uma chamada interessante da Pro Gaming, eles sabiam do recall da bot lane da PEN, então eles foram para esse objetivo, era possível fazer, mas veio a resposta da PEN, utilizaram o teleporte, conseguiram afastar a equipe da Pro Gaming, garantiram esse objetivo, o Skybite agora leva a primeira torre no top, essa foi a compensação que a Pro Gaming acabou fazendo dessa descida do Takeshi, e agora eles vão levar essa torre aqui também, vai ficar 1 por 1, vamos ver, talvez eles consigam até mesmo segurar, eles vão segurar, não vai perder essa torre por enquanto a Pro Gaming, então no final das contas, Dragão Infernal para a equipe da PEN e First Brick para a equipe da Pro Gaming. O Tai continua por ali, ele tá esperando o momento certo de ir para cima, mas o Minerva também, bem inteligente, também já tá ali para segurar caso precise. Ambos veem que estão perdendo tempo, ambos voltam instantaneamente. É assim, é o mesmo timing para voltar para base, é incrível, né? Como eles, os junglers e ambas as equipes, eles sabem o quanto eles estão perdendo de tempo ou não. Então não vamos continuar, não vai acontecer jogada nenhuma, vamos voltar para contabilizar nosso gold, né? E a Pro Gaming poderia sair no prejuízo se perder essa torre também, Dudu, pela rotação de ter mais membro da PEN ali embaixo. Conseguiram segurar até que bem essa torre. E agora vamos ver a que ponto do jogo vai chegar essa torre sendo destruída lá em cima, né? O quanto Skybite vai poder puxar com toda a pressão do Jace e uma próxima descida. Porque lembrando, ao mesmo tempo que a Pro Gaming ela abre mão de um dragão que meio que foi um lixo ali, eles falam, não vamos lutar, a gente vai perder essa luta, a gente não tem o Jace. Agora quem tem o teleporte é o Skybite. Então ele pode fazer uma jogada com o time também. Exatamente, mas olha só, o Tai tá fechando ele lá, vai tentar fazer. Esse é o problema agora, que a Pro Gaming tem aquela rota do topo aberta, porque levaram aquele First Break. Se o Skybite ficar um pouco avançado para tentar fazer essa questão do split push nesse momento do jogo, a Pro Gaming ainda não... Como ainda não estamos saindo da laning phase e indo para uma rotação de mid game, ainda não existe um trabalho de visão muito bem colocado ali por parte da Pro Gaming para que o Jace consiga ficar fazendo esse split push de, por exemplo, tentar alvejar essa torre tier 2 ali da rota do topo. Então ele vai ficar um pouco mais recuado, talvez ele tente ali ficar fazendo o que a gente chama de freeze para evitar que a rota se afaste tanto, porque se ele ficar muito avançado nessa lane, o Tai pode aparecer por ali, pode tirar um flash, pode abater ele. Então, vamos ver como que a Pro Gaming vai se adaptar nisso. Tinoz ali bem esperto também, né? Ele deu aquele face check, aquele famoso face check, mas ele já estava preparado para usar as skills e se distanciar. Então se mantém vivo por enquanto ali, fazendo a jogada de empurrar o Skybite. Ele tinha uma noção do posicionamento do Xizal e melhor, o teleporte que vem descendo agora, eles vão juntar, vem o Minerva, vai sendo levantado pelo ultimate do Brawl, mas ainda assim eles vão tentar fazer a jogada, o Skybite tá trocando com o Tai, enquanto vem a ultimate lá do mid, basicamente do Goku, vai finalizando os alvos, causando muito dano, o Skybite já pega um dos abates também, vão pausando agora em cima do Batsukaze, que vai cair para um double kill do Minerva, olha o flash do Skybite que não funciona, ele podia pular pela parede, mas o Azir tava do lado, ele tentou ganhar ali um timing de não tomar o último hit da torre, mas ainda assim a Pro Gaming acaba pegando 3 abates no total, enquanto que perdem apenas um. Uma ótima jogada por parte da Pro Gaming. Eles tiveram mais uma vez a visão da onde estava o Xinzao, então o Skybite sabia que podia ficar mais tranquilo naquela rota, pressionou um pouco. No momento que ele pressionou, que eles viram que o Takeshi tinha ido responder, que o Takeshi não ia poder aparecer nessa bot, porque ele já tinha usado o seu teleporte anteriormente naquele dragão, então eles puderam executar esse dive, essa chamada. Acabou que no fim das contas ele tomou muito hit da torre, mesmo gastando o teu flash não conseguiu sair, foi eliminado, mas no fim das contas foi muito bem jogado pela Pro Gaming, vantagem para eles. Vantagem sim, Dudu. Pro Gaming vai conseguindo 4-2 em número de abates, né? Já consegue levar ali a primeira torre do jogo também, o que ajudou. E agora esse controle de toda a rotação que aconteceu lá embaixo, né? De toda aquela briga, eles conseguem juntar muito mais rapidamente para o Arauto. Eles vão focando ali em fazer bem rapidamente sim esse objetivo, o que vai render. E mesmo que o Varus lá embaixo leve essa primeira torre agora, eles vão ter um posicionamento bom para uma possível T2 no topo, né? Com esse Arauto, vai sendo feita ali pelo Minerva. E o Pique Sejuani acabou que funcionou por composição, né, Dudu? A gente tava naquela dúvida do quanto ela seria prejudicada
na questão de fazer realmente a jungle e também no replay da jogada. Olha só o teleporte do Skybart. O Takeshi não podia responder, ele estava respondendo uma wave que estava lá na torre e não tinha teleporte. Acabou encontrando o Tai usou o recurso dele, mas o Skybart entrou dentro, que é para poder causar o dano no Shinzal, garantiu o abate. Aí na sequência o professor para de tomar os hits da torre, eles vão virar no Skybart, ele até vai gastar o flash dele, mas não consegue, a torre bate nele mais uma vez, fica o abate pro Matsukaze, mas no fim das contas foi bem coordenado. Apesar do Skybart ter morrido, foi muito bem jogado por todos eles e garantiram a vantagem, conseguiram aumentar a vantagem que já vinha crescendo ao longo desse jogo e agora o Arauto no mid. Tá solto o monstrão, tá ali pronto para dar aquela cabeçada, vai tirar ali um teco de vida daquela torre sim, vem o ultimate do Brawl agora, vem um pouco do Skybart, vão iniciando, olha como derrete o Eza, ele é o primeiro a cair, vem o ultimate do Maokai agora, vão segurando em cima agora do professor que ficou para trás, vai sendo abatido também, olha o ultimate do Varus segurando o Skybart por enquanto, ele vai tomando muito dano, não dá certo a jogada de Insect do T-Nose, fica pra próxima e a equipe da Pro Gaming nem mesmo leva a torre, o Arauto morre antes que o professor vai junto. Exatamente, os suportes ali pagaram as contas, né, respectivas, ambos foram eliminados. Olha o sniper lá de trás, a gente ouviu aqui já desse estúdio, o pessoal gritando, não sabia que ia acontecer a jogada, Skybart também acaba caindo agora, o Takeshi vai e cobra, segura e o Tai simplesmente mata ele. Conseguiu acertar um tiro ali, as suas habilidades, conseguiu o abate, foi cobrado depois, no fim das contas, 2 abates para cada lado. A PEN segura esse Arauto na rota do meio, eles não levaram essa torre, ficou bem machucada, tá quase no chão, mas por enquanto ela permanece de pé. Interessante as decisões de luta, deu para ver o combo de habilidades da Pro Game sendo utilizados, deu para ver também como a PEN tem sim recursos de depois que a Pro Game utiliza isso, conseguem comprar luta, conseguem ir para cima e conseguem garantir os abates. E é porque o time não conseguiu fazer, como você falou, o Insect, senão essa jogada poderia ter acabado melhor pra PEN. Com certeza, né? Tudo poderia ter virado em cima desse dragão, que eles talvez fariam, mas não, fica pra Pro Game. Eles tinham noção do recall do Shinzal, né? Então eles simplesmente foram ali, fizeram o dragão rapidinho, já conseguiram, né, mais uma vantagem de buff. Claro que é diferente, enquanto que a Pro Gaming vai ter se sustenta mais, a equipe da PEN tem a ofensiva. Eles fizeram o primeiro dragão do jogo, sendo ele o Infernal. Eles possuem ali a capacidade de causar um pouquinho mais de dano, Dudu. Exatamente. Então fizeram aí mais esse objetivo, a gente vai ver no replay, o que a gente acabou não vendo, belo tiro do Skybart, acertou bastante. Ele podia ter recuado, acabou tentando ir pra cima ali do Takeshi e foi cobrado, né? Ele podia, após o abate, ter recuado ali por cima e ele sairia vivo no final das contas, mas acabou indo pra cima e acabou sendo punido por isso. Vai causando dano, mas recebe também, vem pra cima dele o Maokai que tem recuperação de vida e olha só quem sai ganhando a troca por um pouco de diferença, sim, mas o Takeshi tá conseguindo segurar bem mais desse dano, full ali resistência física, obviamente, contra esse Jayce, até pelo fato de que ele vai ter que lidar ali com bastante dano físico da própria Ashe também, né, querendo ou não. O professor ele tem ultimate, tudo mais, tira resistência, mas tem em parte de dano físico para causar ali o Trundle, então de qualquer maneira o Takeshi tá se protegendo bem, de uma maneira geral, contra a composição adversária, e a gente já vê isso refletido aí no dano que o Jayce não causa nele. Não, e olha a questão do farm, olha o quanto de farm o Jayce tá atrás, tem 2 abates a mais, tem 3, enquanto o Takeshi conseguiu o primeiro dele ali no overextend, digamos assim, do Skybart. Então, é aquilo que eu havia comentado no começo. Olha só, a ofensiva em cima do Matsukaze. Vão causando um pouco de dano em cima dele, ele já utilizou a ultimate pra tentar parar ali, enquanto tá rolando a luta em cima do Goku, ele ficou mal posicionado pra dar a sua ultimate e pagou caro, foi abatido pelas mãos do T-Nose e seus soldados de areia, e agora a Pro Gaming tem que simplesmente sair e recuar, e vai ter que agora tomar aquela pressão no meio, tentar segurar pelo menos a T2, porque essa T1 já era, Dudu. Exatamente, eles vão levar essa T1 agora, bem jogado por parte da PEN, sabia que eles estavam fechando o Matsukaze, e você não pode deixar um Xerath tão livre assim, fazer o que ele quer. A PEN foi, cobrou ele, garantiu o abate, leva essa torre, o Team até utiliza ali a sua passiva, né, chama ali a sua torre de areia. SKT. Exatamente, a skin bonita ali. E, de fato, só comentando que, pra terminar o que eu tava falando do Takeshi, não importa você ficar 50 de farm atrás. Você é um Maokai, você ainda vai conseguir segurar. Olha quem vai sendo pegar o T-Nose, ele vai tomando muito dano, mas ele dá o drift pra longe. Ele sai vivo por enquanto, não consegue o abate a Pro Gaming, fica pra próxima.
Exatamente, usou ali os recursos da sua habilidade, estava sendo focado, provavelmente seria eliminado se não tivesse feito isso, mas conseguiu sair muito bem e por enquanto fica da maneira que tá. Agora pode ser a Pro Gaming que vai rushar em direção a essa torre. Olha só, eles tinham visão, Sim. o Goku teve que parar o ultimate dele, o Wes acerta, usa o ultimate, foi totalmente pego ali fora de posição não, ele foi pego, dá o ultimate dele que ele tem que ficar parado, foi cobrado, então aí abate pra PEN que resultou nessa torre e em tudo que se deu na sequência. O Tinoz ali é sobrevivente daquele engage em cima dele, porém a torre não teve o mesmo destino, não teve a mesma sorte. A torre cai no meio também, então fica primeira torre por primeira torre na rota do meio por enquanto, porém já tem alguns pings de visão ali, né, de controle desse Barão, que deve acontecer. Na verdade ele tá acontecendo, né, controlado a visão não, ele tava sendo iniciado. O pessoal tava contando que teria um tempo pra fazer ali, né, aquela chamada ali inesperada de Barão, já que o Tinoz tem bastante dano, né? Ele já fez a Nashor, então assim, o DPS da equipe da PEN agora em cima desse objetivo é bastante grande. Não, e tem sido uma partida muito boa por parte da PEN. Eles, como havíamos falado aqui no começo, Pepo, o draft da Pro Game proporcionou que eles tivessem duas rotas tranquilas, que eles até conseguiram frustrar bastante do que o Tai, que tá aí na imagem, podia tentar fazer no endgame, mas tá chegando o ponto que a PEN conseguiu levar o jogo, conseguiu manter, e agora a PEN tem recursos de iniciação em cima da Pro Game, eles conseguem fazer a entrada. Parece que a composição da Pro Game tá perdendo um pouco as forças. Né? Eles não estão conseguindo achar aquele pick-off que eles querem. A gente já viu jogadas de pick-off, inclusive essa última em cima do Tinoz deveria ter sido um resultado melhor para Pro Game. Eles queriam um resultado melhor com o abate em cima do Tinoz. Eles levam a torre, é um objetivo sim, mas num jogo de 24 minutos a primeira torre do mid não é lá algo de se considerar. Você não vai falar, levei a torre do mid para essa jogada. É uma torre que eventualmente vai cair. Então realmente, Dudu, eles precisam ali fazer funcionar a comp de novo, tentar forçar em cima de um alvo. Takeshi novamente ali focando em muita defesa. Ele mal toma dano do Skybart, mesmo o Skybart fazendo bastante letalidade nesse ponto do jogo. Full letalidade também para tentar compensar isso. E o jogo segue só com a visão dentro daquele Barão mesmo e todo mundo esperando o dragão nascer. Exatamente. Não, assim, a composição da Pro Game ainda tem condição de conseguir impactar essa partida. Eles têm recursos para lidar com a entrada da PEN. Então vamos ver quem vai conseguir coordenar melhor. Vem ali a iniciação da Ashe, vai passar em branco. A flecha não acertou ninguém. Então... Arrow. Você entendeu. Você entendeu. Infelizmente eu entendi. Arrow, entendeu? Não, aqui a gente faz piada... ainda assim Fisk, cara. Pra que você ainda tentou explicar? A gente usa meme do Faustão pra fazer uma piada Fisk, cara. Que é isso? O professor agora sendo focado ali pela chaminé do Brown. Essa skin também maravilhosa ali, comemorativa. Já tá nos aproximando do Natal também, né? Aí o Maokai natalino. A gente vê o foco da equipe da PEN pelo topo agora. Realmente querem levar aquele objetivo de maneira mais segura, até por isso o Tai estava próximo. E continua ali de fato, tá ali perto do Barão, tirando aquela primeira visão ali. Vem 3 contra 3 agora, o Luscão vai ativando já ali o seu Q pra atacar muito mais rápido essa wave. O professor já vem juntando também, dá aquela mordida. Vai pra cima o Tai, mas o Minerva tá ali pra impedir. Ele já vai utilizando a sua ultimate, mas o Brown para com o seu escudo. Olha o Luscão tentando evitar, mas o Tai tava com a ultimate. Ele ainda assim consegue sair vivo. E o seu time leva além da torre o professor que paga o pato. Muito bem jogado pela equipe da PEN, o Matsukaze está bem forte na partida. Mais uma vez a gente vendo aqui na Superliga o Varus sendo impactante, conseguindo aplicar bastante dano. A gente viu o Absolute ontem utilizando ele 2 vezes, então o pique de Varus está muito forte e tanto o Matsukaze quanto o Absolute conseguiram executar ele muito bem, estão conseguindo dar muito dano. Bem interessante como que a PEN está fazendo rodar o jogo agora. E agora fica difícil para a Pro Game fazer muita coisa dentro da própria selva, Dudu. Eles estão tendo que lidar com muitas sentinelas adversárias, só vão confiando no poke que o Skybart pode dar, também dá um pouquinho de visão, mas né, o disparo chocante ali agora é mais para tentar afugentar o adversário. Vem o teammate agora do Xerath, do Goku, tentando ganhar um pouco de tempo pro time e principalmente causar dano em quem estava fazendo esse Barão. E nada de Barão por enquanto de novo, a Pro Game não deixa ele acontecer, vai utilizando os recursos possíveis para impedir o adversário de ganhar essa vantagem. E isso é um ponto, Pepo, porque o Xerath tá tendo que utilizar a ultimate dele, digamos assim, não numa ofensiva, mas sim para evitar ou para frustrar uma tentativa da PEN de fazer um Barão. Então antes você estava vendo o que? O Xerath utilizando essa habilidade para tentar causar dano, para abater um alvo, para fechar um alvo que estivesse isolado numa rota, ele já tá tendo que usar esse recurso para segurar uma tentativa de um objetivo que no caso é o Barão por parte da PEN. Isso são pequenos detalhes que vão mostrando como que um time
time já tá tendendo a comandar o jogo em relação ao outro. Até no começo a gente via a Pro Game tomando as ações, agora quem tá tomando as ações da partida é a PEN. O Skybite não tem o teleporte, ele tem que chegar a pé, ele tem move speed, mas será que o suficiente pra impedir a PEN junto com o seu time? A Pro Game tem noção de que o Barão tá acontecendo. Vem a flecha da Ashe, já pega o Matsukaze e a equipe da PEN faz sim o Barão. Não há quem impeça. O EZ ainda assim consegue ali juntar com o time, fazer aquela barreira e impedir que o Barão seja roubado. Boa chamada da PEN, dessa vez eles viram apontando lá embaixo a visão do Skybite, falaram é agora que a gente faz, é um a menos para a Pro Game, que tenta compensar fazendo o segundo dragão do oceano. Ficou como prêmio de consolação aí, ficam com o segundo dragão do oceano. Novamente, podem tentar criar uma condição de vitória em cima do número de dragões, para tentar ali um ancião um pouco mais tarde na partida, tentar ganhar uma luta e levar o jogo. Mas agora, quem manda na partida, quem vai tomar as ações, olha o bait que a Pro Game tá tentando fazer aqui. Todo mundo ali, eles estavam esperando alguém wardar aquela região. Eles têm noção. E agora o Takeshi vai sendo investido em cima dele. O Jace poderia ter empurrado, mas não teve o tempo suficiente. O Takeshi vai sendo ainda assim trancado ali por trás, enquanto que a equipe da PEN Game estava empurrando lá em cima. Eles falaram, ok, vocês não vão pegar a gente desprevenidos. E agora eles têm visão do Matsukaze lá. Até que eles deem toda essa volta para defender a torre, pode ser que eles percam um pouco desse tempo, até porque os minions de Barão ali, Dudu, ajudam demais a empurrar. E parece que a Pro Game vai ter que se contentar ali com o não abate em cima do Takeshi. Porém, no meio... Olha o problema. Tem o Wave agora no meio, tem o Wave lá em cima. Como que vai segurar tanta pressão assim ao mesmo tempo? No bot também, se você perceber, a onda de minions da PEN vai acabar puxando para aquela torre. Agora o Goku usa ali ultimamente para tentar afastar o Tinoz, recebe bastante dano. Meu Deus do céu, ele tinha dano para matar, ele só não acertou os dois últimos hits. Mas o Goku ali teve uma visão de pegar um abate, porém não consegue. Agora perde um pouco de tempo também para defender o topo. A equipe da Pro Game não acompanha Dudu. Eles vão perdendo a torre do topo agora e não há o que se fazer. O Minerva vai iniciando agora. Foi para cima do EZ mesmo. O Matsukaze já conseguiu seu ultimate. Vem pulando para cima deles o Tai. O dano é muito alto. Eles já vão conseguindo o primeiro abate nessa luta. Prossegue. O Takeshi tá no meio de todo mundo por ali. Ele pode usar o avanço retorcido. Ele nem mesmo tem ultimate, mas não precisa. A equipe da PEN Gaming tá com o Killing Spree na mão do jogador Matsukaze, enquanto eles empurram mais uma torre no topo. E eles tinham tudo, eles tinham o Barão, eles tinham as rotas de Minion puxadas ao seu favor. A Pro Game ainda tentou fazer uma iniciação utilizando o seu combo de habilidades, mas na sequência, Matsukaze voltou muito dano, conseguiu os abates, levam essa T3 agora da rota do topo. O jogo tá nas mãos da PEN, finalmente. Eles vão levando o inibidor agora, Dudu. É o que eles precisavam. Vai bater na enchada agora. O Takeshi vai apanhando bastante. Mais um hit. Ele desvia. Teve o curar. Vai saindo de fininho. E consegue sobreviver por enquanto. Nenhuma baixa na PEN Game. O Skybite empurra o meio, mas o estrago já tá feito lá em cima. Como que o Maokai sai de fininho, Pedro? Ah, não sei, cara. Quando ele é uma mudinha ainda, quando ele tá crescendo. Ok, tudo bem. Mas enfim, inibidor... O Maokai pode sair de fininho, gente. Inibidor aberto na rota do topo, a PEN Game abre isso, agora vai conseguir trabalhar o mapa para tentar fazendo no restante das rotas. Eles podem trabalhar agora por esse bot, por esse mid mesmo. A Pro Game agora teve as rédeas da partida, principalmente no começo, executou muito bem aquela proposta que eles trouxeram no draft, aquele monte de bait consecutivo que eu mesmo caí, mas agora a PEN chegou no ponto que a composição dela tá num ponto bem melhor do que o da Pro Game. Eles conseguiram se segurar no ponto que a Pro Game tava mais forte, e agora quem manda no jogo é a PEN, e eles têm tudo pra encaminhar essa partida a favor deles. Sem dúvida, Dudu. Eles estão espalhando muita visão, estão iluminando todo o mapa adversário nesse caso. Toda a jungle da equipe da Pro Game tá sendo muito bem guardada. Lá em cima eles não precisam de tanta visão, até pelo fato de ter levado o inibidor. Então quando a gente vê no detalhe ali, é muita detectora, é muita sentinela comum nesse campo do lado de baixo do mapa. E não há muito o que se fazer. O Barão já acabou, mas olha só a velocidade com que bate a equipe da PEN. Eles vão ali tendo que esperar mais uma wave agora, porém a pressão continua entre meio e bot e já vem juntando ali, ó, 5. O Takeshi tá ali perto juntamente com o Tinoz, eles estão esperando o momento certo para iniciar. E olha, mesmo embaixo da torre, a Pro Game tem grande chance de acabar perdendo no engage bem feito da PEN. Então, e mesmo assim, a PEN não precisa se afobar tanto nessa chamada. Eles podem recuar, podem esperar. Olha a rota do topo. Tem Super Minion, ela vai sendo puxada. Então alguém da Pro Game vai ter que sair para responder. No momento que você tem a vantagem numérica, você pode dar um engage mesmo que for, como você falou. Você quebra a formação da Pro Game. Agora eles fazem uma rotação pro mid, aproveitando a movimentação que a Pro Game teve que fazer.
O ultimate da Sejuani saiu, mas de novo o ESA parou com o Inquebrável. Eles vão continuando agora, vem o ultimate do Maokai pra parar todo mundo, mas a ideia era dar o desengage. Pegou a flecha da Ashe por ali, mas de novo é o ESA. O ESA tá ali abrindo o peito e falando, vem aqui. Quando não tem escudo eu recebo o ultimate, mas o meu time não. E ele vem segurando. Por falar em segurar, Dudu, tá difícil pro Skybart segurar esses Super Minions no topo. Como você mesmo falou, ele tinha que fazer isso. A torre já caiu. Uma das torres do Nexus já não está mais disponível para fazer a defesa. E nem mesmo essa do bot. A T2 do bot acaba de cair pra Pain Gaming também numa boa jogada, numa boa rotação. E agora é desesperador pra Pro Gaming, sem uma das torres do Nexus, defender contra uma PEN que tá muito forte. Exatamente, Pepe. E assim, que fique claro que não é a Pro Gaming que tá perdida, que não tá sabendo onde tem que ir. Ela chegou num ponto do jogo que ela tem que responder tudo que a PEN conseguiu construir. E a PEN conseguiu construir o inibidor aberto na rota do topo, na qual eles são obrigados a responder. O Skybart tá tendo que lidar com isso. Olha quanto tempo ele demora pra lidar. Então assim, a PEN vai quebrando a formação da Pro Gaming, vai empurrando eles cada vez mais contra a base. Então, assim, não é que a Pro Gaming tá perdida. A PEN que construiu esse cenário e tá se aproveitando dele. É legal você apontar isso, Dudu, porque é uma situação onde a Pro Gaming ela pode amenizar um problema, ela não pode resolver ele agora. Resolver o problema seria um erro da PEN, entregar uma jogada e a Pro Gaming realmente aproveitar, né, esse erro. Porque, como você falou, a PEN aos poucos ela foi crescendo no jogo de uma maneira onde qualquer opção pra Pro Gaming vai ser ruim. Ou menos ruim, no caso, como a gente tá apontando. Então, assim, eles têm que tentar lidar. Tenta empurrar o topo que tá com Super Minions. Quando o Skybart consegue fazer isso, ele pode tentar juntar com o time. Mas isso é um tempo que a PEN já tem pra levar umas estruturas enquanto o Skybart tá segurando. É complicado, Dudu. Tem 40 segundos pra voltar o Barão, 5 pra voltar esse dragão, que a equipe da PEN Gaming não tá nem se importando com ele nesse ponto do jogo. Eles realmente querem focar nesse objetivo que vai ajudar eles a terminarem a partida, que é o Barão. Então, controle de visão, muita sentinela e, claro, o bot preparado ali pra qualquer um que dê a cara e tente ganhar visão. Exatamente, a Pro Gaming agora tá fazendo o que precisa, tá coordenando as rotas. Agora veja a utilização da torre do Team. Então, assim, a Pro Gaming vai ter que lidar com isso. Assim que nasceu o Barão, a PEN vai se encaminhar até ele, vai fazer tranquilo. A Pro Gaming vai ter que responder Wave, vai ter que responder Super Minion, vai ter que tomar cuidado com a sua própria base. A PEN pode fazer esse objetivo, pegar esse buff tranquilamente e terminar o jogo. Vai ali estourando os presentinhos do Maokai dentro do mato, né? Tem aquela explosão a mais. O ESA vai tentando acertar o poke também ali pra dar já a passiva do Braum em alguém. Mas a ideia é focar nesse Barão, que inclusive já tá sendo feito muito mais do que rápido. Olha o dano do Azir, olha o dano do Matsukaze com o seu Varus. Ainda assim estoura a luta. Vem Goku com o seu ultimate, vai causando muito dano. Olha quem ficou pra trás, é o Takeshi. Ele derrete. A ultimate do Minerva só pega em cima do ESA. Mas a equipe da PEN, mesmo perdendo o Takeshi, faz o Barão de novo. Exatamente, a PEN consegue o seu segundo buff do Barão nessa partida. Apenas perdeu o Takeshi, podem esperar ele tranquilamente, não tem o menor problema. Vão agora simplesmente ajustar as lanes, ajustar o posicionamento, fazer um controle de visão para não tomar um teleporte nas costas e fechar a partida. Pelo menos é isso que eles devem fazer. O Takeshi, inclusive, falar em teleporte, Dudu, ele já tem o teleporte disponível. Até o dragão já voltou, mas a equipe da PEN não tá dando tanta opção, vou fazer esse dragão, preciso fazer, tanta importância pra ele, porque é um dragão dos ventos. Nesse ponto do jogo ele não é um objetivo pelo qual você arrisca qualquer tipo de luta, qualquer tipo de deslize que pode cometer. Nenhum dos times até inclusive tá querendo iniciar esse objetivo. O problema agora mesmo pra Pro Gaming, Dudu, é segurar esse split push, que pode ser feito, ou simplesmente um siege engage em estrutura, né? O Takeshi já volta à vida, ele tem o teleporte disponível, mas não precisa, ele tá indo a pé. E aí segue nesse jogo, segundo Barão do jogo pra PEN. E é um segundo Barão que provavelmente eles já querem fechar o jogo, eles não querem dar muito espaço não. Eles querem partir pro GG. Exatamente, o inibidor da rota do topo voltou, então a PEN não vai ter aquela pressão natural naquela rota com os Super Minions, mas ela pode tentar ajustar, pode tentar se movimentar e fazer uma visão para levar esse objetivo e abrir novamente o mapa. Eles têm o Barão que proporciona eles a fazerem isso. Eles só tem que tomar cuidado porque, assim, toda a iniciação que a Pro Gaming pode fazer, a gente viu que é forte, dá para tentar encaixar. Então a PEN tem que tomar cuidado com isso, mas tá bem tranquilo para eles, é só coordenar direitinho que não vai ter surpresa não. Essa vai espalhando as sentinelas dele ali, tirando do adversário também, vem empurrando novamente pela parte de baixo do mapa a equipe da PEN. Eles têm ali a possibilidade de levar mais uma torre de inibidor, Dudu. Eles vão focando nesse objetivo, vem mais uma wave, vem ali também pela lateral já o Azir, né, focando no meio, mas juntando com o time caso precise. E olha só a pressão, tem 2 canhões ali, eles estão batendo a uma distância onde a torre não consegue eliminar eles. Então,
de pouquinho em pouquinho ali a torre vai tomando aquele dano, né? De pouquinho em pouquinho o Tinoz também causa problemas ali no meio, porque ele também tem uma wave bufada pelo Barão, então fica difícil. O Takeshi vai ajudando, o Tinoz evita o disparo chocante por ali e vai ganhando tempo novamente com sua equipe. Essa torre já está ali com os dias contados, tanto ela quanto no bot, porém o Tinoz já perde mais da metade da vida, tem que se cuidar. Ritual arcano ali do Goku é perigoso, ainda assim. Ele tá na base, é impossível chegar em cima dele agora, então tem que ter aquele tato a mais ali pra não avançar tanto e o Zerf não te derreter. Exatamente, mas olha só, o Zerf já tem que se encaminhar pro mid, então assim, ele vai lá pra lidar com os minions que estão chegando, aí é uma janela que a PEN pode utilizar pra tentar levar, pra dar um pouco mais de dano. Eles acabam machucando bastante essa torre e vão fazer o recuo agora, daqui a pouco eles vão voltar e vão continuar esse trabalho de cerco à base da Pro Game pra tentar finalizar a partida. Tem o ultimate do Goku, é pra parar o recal, não é pra... Ou não! Será que eles conseguem o abate? O dano foi muito mais alto do que eu imaginei. O Skybart queria finalizar, mas o Tai agora tá fazendo linha de frente, tá tancando demais, olha a ajuda. Matsukaze tá batendo, ele tá livre, é um Varus que vai derretendo todo mundo. Já pega um abate o Tai, pega outro Matsukaze. Vão focando em finalizar mais alvos. Flash do Matsukaze ofensivo pra pegar o Minerva. Ele não finaliza, mas pode partir pro Luscão agora. Vem dando aquele curar pro Tai ganhar aquele move speed extra, colar em cima do AD Carry adversário e eles garantirem um terceiro abate na jogada. O Goku tá ali na base, na jungle adversária. Tem tempo pra voltar? Tem. Mas olha a vantagem que a PEN tem nesse momento, Dudu. 3 mortos, o Goku tá demorando pra voltar, vai voltar agora pra base. É mais uma torre que vai cair. Exatamente, eles vão abrir mais um inibidor na partida agora. Podem até tentar finalizar aqui o jogo. O Pepo pode ser uma chamada pra acabar com essa partida, eles têm condição disso. Tem lentidão no Goku já, foi obrigado a usar o flash pra longe. Quem ficou na linha de frente ali é o Minerva, que foi derretido pelo dano do Matsukaze. Agora sim, Dudu, é o GG. A PEN abre 1-0 nessa série contra a Pro Gaming. Muitos gritos aqui da equipe da PEN contra a Pro Gaming. Era esperado, tem o professor na equipe, eles gostam de gritar quando é contra o professor. Vizinha MD5. Aí vemos na tela as equipes prostadas, prontas para começar essa segunda partida entre PEN e Pro Gaming. Vamos ver o que vai acontecer, Pepe. Bora ver o que vai acontecer nessa série sim, Dudu. Bora pros Buzz Picks da partida que estão na tela pro pessoal, começando com a Pro Gaming, banindo o Rakan. Exatamente, o Band Rakan, um iniciador muito forte, o Eza já mostrou que gosta muito deste campeão, fez uma boa utilização dele ao longo do ano, então essa opção já está removida, está forte no jogo, a PEN responde com o Band Ezreal, os bans sendo feitas nessa primeira fase de bans. Né, o Ezreal ali tem sido protagonista ali de ban e pick também, né, com frequência, tá bastante forte ali com a Cleptomancia. Você acaba roubando alguns itens do adversário quando você acerta um disparo mítico, um ataque básico por ali na rota. Isso ajuda ele a ter um sustento melhor, ele ajuda ele até a ter um gold a mais, Dudu, porque entre os itens que vão se espalhando ali com essa runa, também existem bolsas de ouro, que você pode aleatoriamente abrir para ganhar um ouro a mais, ou você pode ganhar pouco, ou pode vender por um preço fixo na própria loja. Lembrando que existe maneira que você vender. Alguns itens você não compra. Você não vai comprar Elixir do Oráculo, você não vai comprar poção de mana, infelizmente, mas você ganha e pode vender, inclusive, esses itens caso queira. E como falando dessas runas novas, né? Por exemplo, ontem nós tivemos o Ezreal que não usou a Cleptomancia. Ele usou, na verdade, o Invocar a Aerie, que é aquela fadinha, se eu não me engano, foi nas mãos do... Nossa, me fugiu o nome do Deus, do Kalec. Cara, como é que você faz essa blasfêmia? Mas eu lembrei do título, Essa blasfêmia, cara, esqueci o nome de Deus. Então, o Kalec, se eu não me engano, ele utilizou, foi até o pessoal contestou um pouco, mas, enfim, é muito novo, né, a mudança recente, não dá pra você ter tido uma visão. Não dá pra você falar que tá errado, você pode falar que talvez você não goste ou você não ache tão bom, mas se você chegar e falar, tá errado, não, a runa é dele, põe o que ele quiser. Até porque o pessoal tá aprendendo. Até verdade. O pessoal fica naquelas. Então, assim, obviamente que, como a gente fala, né, o pessoal realmente tá pegando a Cleptomancia, mas ele pegar a Aerie ali, ou ele pegar acúmulos, por exemplo, tinha muita gente... vendendo a build do Ezreal como sendo aquela onde ele acumulava as almas, que ele ia acumulando dano pra lhe dar ali 1k de dano num Q. Mas até aí, escolhas e escolhas. Bom, vamos focar nos bans então, Dudu, porque a careta que você fez ali por um dos picks que estavam sendo cogitados foi bem interessante, até pelo que ficou aberto, acredito eu, porque tivemos 2 bans em cima de AD Carry por parte da PEN, um na questão de suporte barra mid, que é a Karma, e logo em seguida nós tivemos First Pick Ornn, do outro lado Xin e Varus, que são, assim, os campeões que mais estão aparecendo até agora no jogo. Então ficaram livres, vão ser escolhidos. Exatamente, a Pro Game faz a escolha do Ornn pro Skybart, o Takeshi jogou muito bem com este campeão, então a escolha
escolha da PEN por parte... seria uma escolha bem possível, então a Pro Game já garante esse pique. Vem agora a Thalia do Goku sendo mostrada, vamos ver se ele vai cravar essa escolha. É um pique muito forte nas mãos do Goku, a Thalia dele é perigosa, é bem forte. O Timo sendo mostrado aí, Minerva já fez ali o pique da Xayah, agora fecharam o Brawl, então pegam Ornn, Xayah e Braum por enquanto para a equipe da Pro Game. E a PEN vem com o Xin Zhao, né, nas mãos do Tai mais uma vez, e o Varus mais uma vez nas mãos do Matsukaze. Funcionou, conseguiram executar muito bem no primeiro jogo, são picks que indiscutivelmente estão muito fortes nesse momento. A gente vê o Varus muito forte, a gente vê o Xin Zhao extremamente forte, a PEN vai montando um draft bem forte com as escolhas que a gente já sabe que estão ganhando bastante. Maokai tá ali aprontando de novo. Será que vamos sim ter Takeshi de Maokai dessa vez? Então vai ser tanque contra tanque ali no topo, parrudo mesmo, né? A gente sabe que o Ornn, além de, obviamente, ser muito mais tanque, ele tem ali as facilidades do mercado não ser um problema pra ele. Ele mesmo constrói os próprios itens, ele é autossuficiente, o campeão, e ainda aproveita e dá uma bufada nos itens dos seus aliados. A diferença mesmo ali é que a gente teve só a ausência do suporte por enquanto pra PEN, mas como não era prioridade por já saberem que o Braum tinha sido escolhido, vamos focar realmente no Maokai. E é até interessante ver que a gente falou da Sejuani ter dado uma sumida, o Minerva acabou utilizando ela e a PEN agora vai tirando ele, a campeã, né? Aparentemente o combo ainda assim, engage, até você olhar para um Ornn junto com o Braum, imagina uma Sejuani junto, né? É muito pesado o controle de grupo. Foi surpreendente o pique da Sejuani, na minha opinião, sim. Não era um pique que eu esperava, até pelas mudanças que nós comentamos, a dificuldade de clear que ela tem na jungle. Ele possivelmente fez alguma adaptação, lembrando que para poder compensar isso. Essa questão da clear, a gente não fala que, em geral, a campeã ela tem problemas. Ela leva bem, só que a gente tá falando da mudança do 7.22, para o pessoal não entender errado, que eles falam, ah, mas a Sejuani limpa, o que você tá falando? Sim, sim. Ela de fato limpa, mas a falta de ataque speed nas árvores agora, de runa, que você não... Ou você pode até compensar essa falta, mas você vai deixar de pegar alguma outra coisa que poderia potencializar. Exato. Que é no caso que você pode potencializar no Xin Zhao, por exemplo. Exato, então por essa ausência de ataque speed, os junglers de maneira geral, tá galera, eles têm mais dificuldade agora pra levar, alguns nem tanto, mas é o caso da Sejuani. Elise também foi tirado, ou seja, mais um jungler sendo tirado. Exatamente, foco em cima do Minerva para que ele não tenha aí uma escolha tranquila como... Na jungle, né? Ainda o Kha'Zix é uma opção que pode aparecer por aqui, tá bem forte também. Mas por enquanto a PEN montando o mesmo draft, né? Que a gente teve no primeiro jogo. Eles não vão conseguir fazer exatamente a mesma coisa porque já teve o ban no Azir. E agora vem a escolha da Miss Fortune. A Miss Fortune foi escolhida pela PEN. Lembrando, a Miss Fortune por muito tempo foi utilizada como suporte. Sim. Então pode ser que seja uma visão aí da PEN de utilizá-la como suporte, porque temos já a escolha do Varus, que é bem provável que seja o AD Carry. Vamos ver qual vai ser a resposta da Pro Game. Bem interessante, Miss Fortune aparecendo aqui na Superliga. Pois é, com o Varus já em jogada, a gente tem quase certeza. A gente fala quase porque realmente pode ser que o Varus tenha um revival ali e ele vá pro meio, mas enfim, né? Por enquanto, realmente... E é legal porque os suportes atualmente que causam poke, que causam certos problemas, eles estão voltando com mais certa força, né, Dudu? Pelo fato de eles terem ali... agora as runas, por exemplo, a Invocar Aerie, por exemplo, também é uma runa que tem sido utilizada por alguns suportes mais ofensivos. A MF, ela sempre teve aquele caráter de fazer ali um Gumilodarão Arcano de primeiro item, começar com o E dela, que causa um dano considerável em poder de habilidade, comba com o dano extra do item, e depois no final do jogo a gente vê ela partindo por uma itemização. Claro, ela faz um certo caminho de suporte até um ponto do jogo, depois ela vai forçando realmente letalidade pra ultimate dela derreter todo mundo. Exatamente. É um combo forte e com o fechamento do Malzahar agora a gente sabe realmente que é Miss Fortune pra suporte. E foi bem interessante essa escolha da PEN ali, voltando com a MF suporte. Exatamente, bem interessante. Estou ansioso para ver qual foi a adaptação que a PEN vai executar nessa Miss Fortune, que eles vão trazer nessa escolha. A Pro Game vem com uma composição com um poder de lutas muito forte. Ornn para fazer a iniciação, Jarvan consegue fazer isso, Orianna pode colocar a bola dela num desses dois campeões para fazer a ultimate dela, a Xayah também consegue ajudar, o Braum. Então a composição da Pro Game é uma composição que tem uma luta muito forte. E aí a PEN responde o último pique com o Malzahar, que é justamente uma opção para evitar uma entrada. Então o Malzahar é assim, a composição da Pro Game é muito forte, mas ela precisa ser muito bem executada. E o Malzahar é um campeão que consegue quebrar essa iniciação. Porque a partir do momento que alguém tentar fazer uma iniciativa, tentar entrar, fazer o engage nessa composição, ele pode ultar e ele para esse alvo. Então bem interessante a escolha da PEN em fazer essa resposta. Tô ansioso para ver como vai se portar essa Miss Fortune
suporte. Interessante, né? O Eza era um jogador de AD Carry, né? Agora tá na posição de suporte, tá escolhendo um campeão que ele já conhece muito bem, sabe muito bem utilizar. Claro que o foco, a utilização vai ser de uma outra postura, mas é bem interessante, tô ansioso para ver mais uma novidade desse patch 7.22 aparecendo aqui na Superliga para vocês. Dá aquela bugada até, né, Dudu? É o momento onde você vê o suporte roubando o farm e você fala... Ai, mas tem que roubar, né, cara? O MF é uma AD Carry. Mas obviamente que o Eza não vai querer roubar farm nenhum. Ainda a MF, a gente coloca ela como uma certa lembrança ali pro Eza, por ela ser utilizada como AD Carry também, de dano mesmo, mas a gente sabe que mesmo ela tendo a base só do dano dela, é bastante forte. A própria ultimate dela inteira num alvo é muito, muito forte. Eza vem de Ignite, Eza vem pra tentar ganhar a rota juntamente com o Matsukaze nessa segunda partida da MD2 entre Pro Gaming e PEN. Na tela pra vocês, tudo vai ser definido agora, mas não antes do pause colado, mas não antes desse pause acontecer, pra gente dar aquela respirada aqui e ver ali qual que é o probleminha que está sendo resolvido por um dos jogadores e a gente já voltar para essa partida. Mas assim, até agora que a gente viu de draft, escolha da MF, né, as escolhas da Pro Gaming em si, com uma composição que volta a Orianna, a gente já viu uma Orianna roubar Barão hoje. A gente já viu um roubo improvável de Barão com um Q da Orianna, então não duvido nada, né? A gente não tem Kalista em jogo, então não dá pra pesar tanto em cima de perder pra Orianna. Porque pra Kalista foi uma situação bem inusitada. Pois é, pra não falar que foi feio, né? Porque a Kalista não pode perder o objetivo daquela maneira. Mas nessa partida, a Miss Fortune, ela começou com o item que fornece um pouco mais de dano AP. É comum, o Gumi, sim, ela começa com essa opção. É normal, a gente via isso na Miss Fortune Suporte, uma escolha mesmo mais voltada pra dano mágico, ficar incomodando com a chuva de balas dela, com a habilidade. E aí depois ela fazer uma construção de itens mais voltadas para dano físico, com um pouco mais de letalidade, para impactar na ultimate dela. Era um pique extremamente forte, extremamente chato. Ele funcionava bem, inclusive, quando eu somava junto com a Ashe. Né? Lembra que era aquele duo assim, Ashe, Ultra era usada e com Varus também. Era e o Varus para segurar também. Agora Sim. Também encaixa um pouco mais. E até pela questão de utilidade, a gente vê que a Pro Gaming, por mais que fizesse sentido na composição usar a Ashe, de uma maneira geral, ela não é o melhor AD Carry do momento. Então, o Varus, no caso, acredito que ele consiga aplicar mais efeito e ataque base do que a própria Ashe, no atual momento da build até dele, então realmente encaixa bem. A única diferença é que antigamente se utilizava muito Zyra também, então a MF acabou sendo um pique para derreter Zyras. Isso. A Zyra estava banida, inclusive. Ela exato, foi banida não é o caso do Boca Juniors que vai ter uma certa defesa, mas de maneira geral, olha, mesmo sendo um Braum, ainda assim o dano é muito alto. Sim, e o Varus está num ponto muito forte. A gente viu a força dele aqui, tanto ontem quanto hoje, sendo utilizado aqui bastante na Superliga após essas mudanças das runas. Então é bem interessante ver a força do Varus. O potencial de kill da bot lane da PEN é bastante alto. Muito, Dudu. Olha só, falar em abate ali, o Tinoz ele estava sendo, né, ali bastante seguro na sua escolha de ficar posicionado aí pra ter visão do time. Quando ele viu 3, ele falou, opa, deixa eu ir pro mid aqui já, não quero perder meu escudo. E a equipe da Pro Gaming já faz uma jogada ali onde eles fazem a invasão do azul, já tem noção da visão ali, e realmente a gente tem a fadinha pra mão do Eza, né? Vai ficar mexendo ali mexendo na vida do adversário, cutucando o adversário enquanto ele joga chuva de balas. Eles só tiveram a visão, né? Eles não quiseram fazer muita coisa, não conseguiram fazer muita coisa em cima do Minerva, mas ainda assim... Aliás, perdão, ele tá com um cometa. Exatamente. Mas veio com a opção do cometa, é pra incomodar mesmo, pra ficar causando a quantidade máxima de dano que ele puder. Então é bem provável que a equipe da PEN queira nessa bot lane ser mais agressivo e fazer as ações. Olha só, o Tinoz tomou bastante dano do Goku. Nós vimos também ali na movimentação inicial o invade por parte da Pro Game. O Minerva conseguiu ficar com o buff do Blue por parte ali da Pro Game. Agora o Eza... o Tai vai fazendo a rotação na jungle, não vai ter aquele bônus dele. Ele também não tentou cobrar o bônus azul do Minerva, vai ficando por isso mesmo. Vantagem aí, pelo menos inicial, para as mãos do Minerva. Ele não vai querer fazer aquela play arriscada de querer trocar, né, azul por azul, vai querer invadir, ele pode ser pego, pode ser inclusive uma intenção da Pro Gaming de fazer com que o Minerva se exponha demais com o Shinzal dele. Porque ficar atrás agora nesse ponto do patch, nesse ponto do League of Legends, é bem ruim pro jungler.
E o Tai ele pode compensar com os outros campos, né? Ele inclusive segue para os outros campos, ele fez um full caminho ali de farm. Então, assim, beleza, é um buff importante para alguns campeões. No caso do Xin Zhao, como ele tem o próprio sustento, realmente de conseguir ali recuperar bastante parte da vida só com ataque básico, ele realmente não precisa de um azul a ponto de se arriscar desse jeito. Então, Tai vai segurando, segue o jogo, né? Uma boa jogada ainda assim da Pro Gaming para tentar criar essa situação onde o Tai poderia ser mais ofensivo e querer invadir, mas o jogo segue. A gente tem mais um pause aí, obviamente que a gente já vai voltar para vocês seguirem com essa série e a gente vai ter a resolução. Se a PEN faz 10 pontos e dispara na tabela, ou eles vão acabar ali ficando só com os 8 pontos mesmo, né? Enquanto que a Pro Gaming vai adquirindo mais um, somando 5 pontos para eles. Exatamente. É bem interessante, pode até soar como algo bem óbvio de se dizer, mas assim, para esse ponto na Pro Game, às vezes é mais interessante os 2 pontos que você vai fazer a PEN não ganhar do que necessariamente aquilo que você está ganhando. Sim. Dentro dessas séries que você sai no formato de MD2, é bastante interessante pensar dessa forma. Não é só o ponto que você está garantindo, você está fazendo uma equipe deixar de ganhar 2 pontos. Aquele lance de você torcer por um time ganhar e outro não, trata-se também da competição, né, querendo ou não. Sim. Na situação, e a gente explica, na circunstância atual, a Pro Game já perdeu um jogo, beleza, mas o fato deles tirarem 2 pontos da PEN importa porque senão ele vai disparar mesmo. Então o que o Dudu tá querendo dizer é basicamente isso, né, galera? Tipo, pra Pro Game agora perder é horrível. Exato, Mais do que seria só realmente ali, né, uma outra situação, porque a PEN tá muito distante na tabela. Exatamente, a PEN e pode se distanciar mais ainda. Vamos ver, a proposta de jogo deles é bem parecida com aquela que eles tiveram no primeiro jogo. Tem ali mudanças apenas no pique do Tinoz e no pique do EZA, mas em questão de como eles vão querer trabalhar isso, é bem semelhante ao como eles fizeram na primeira partida. A Pro Gaming vem agora com uma composição de luta um pouco mais parruda, digamos assim, Sim. mas eles precisam executar ela muito bem para que eles possam encaixar todo o dano, criar vantagem numérica e conseguir fazer com que as lutas sejam favoráveis e aí forçar os objetivos para que a PEN responda e eles consigam fazer o engage, consigam fazer a luta e saiam na vantagem. O Tinoz tá apanhando bastante, ele volta até com o Lacre Negro para ter um sustento melhor contra o Goku, que tá punindo bastante. Inclusive, né, o que o Goku consegue pressionar de tanto empurrar o Wave quanto bater em cima do Tinoz, já resultou ali numa certa vantagem de farm. Pequena, mas ainda assim existente, né, entre eles. E também questão da visão, meu Deus do céu, foco em cima do EZA, ele vai ser stunado, ele vai ser atordoado, ele vai ser destruído nessa jogada, nem sobrou pra chegar a ajuda do Minerva. First Blood pra mão do Luscão. E eu comentei, o potencial de kill da bot lane da PEN é forte, porque eles podem fazer um combo de ultimate muito poderoso e garantir, mas foi a Pro Game que foi pra cima, aproveitou a passiva do Braum, que é muito poderosa, gastou o seu Ignite e garantiram esse abate em cima do EZA, que acabou sendo punido, foi cobrado First Blood pra equipe da Pro Game. E esse é o grande problema de você ter realmente um campeão que tá ali pra causar dano e causar problemas, porém que é frágil. É o caso da Miss Fortune, acabou ali caindo muito rápido e o EZA gastou o flash, gastou o que podia, mas o dano foi muito alto, o combo foi bem encaixado por ali. Eles vão aproveitar disso o tempo inteiro. É a mesma coisa quando você tem uma Sona do outro lado lá, ela vai se encher o saco o tempo inteiro, vai querer te pokear, mas também vai morrer mais rápido que o Minion às vezes. A gente vê no detalhe aí o quanto a passiva do Braum importou nessa jogada, né? Um hit, e assim, é o que a Pro Game tava esperando, um vacilo, full engage, all-in, conseguiram ganhar o First Blood. Exato, e o EZA já tinha gastado o flash, não tem mais mecânicas de se reposicionar a Miss Fortune, então acabou sendo stunada ali, utilizada muito bem a passiva do Boca Junior com o seu Braum, garantiram o abate, vantagem para Pro Gaming. Vamos ver se eles vão conseguir pressionar bastante o Matsukaze, porque o Matsukaze, apesar de ter na desvantagem, na última partida a gente viu, ele se destacou bastante, conseguiu farmar muito bem, ficou muito forte ao longo da partida. Vamos ver se ele vai ser punido agora com essa vantagem inicial pro lado da Pro Gaming. Essa questão de farmar, crescer, Dudu, ela acontece nesse ponto do jogo, porque o abate em cima do EZA não alterou, né, o farm bom que tá o Matsukaze, ele acabou voltando para a base, por isso mesmo que ele tá com um pouquinho menos que o Luscão, mas chegando nessa wave agora ele vai compensar
né, e vai conseguir mais um pouco de farm. A diferença é que a equipe da Pro Gaming vem subindo pro meio, vem querendo fazer a jogada em cima do Tinoz, que estava bastante avançado. O Tai acaba ali fazendo, né, a cobertura, porém ele foi pego, ele usou o flash para longe. O Minerva não consegue dar prosseguimento e ainda assim valeu a pena. O Tai ali meio que, vou passar aqui, gente, deixa? Não, a gente não deixa. Pois é, estranho, ele estava se posicionando para uma postura defensiva numa ofensiva da Pro Game. A PEN tinha visão, eles viram esses jogadores passando por ali. Ele podia ter dado uma volta, né? Sim, se fosse para defender a torre. Acabou perdendo o flash dele nisso, foi punido. A Pro Game mais uma vez tentando fazer com que o Tai não tenha vida fácil no começo dessa partida. Só que agora eu vejo que a Pro Game tem uma composição que, se eles conseguirem abrir um pouco de vantagem, já vai ser bem mais impactante do que na partida anterior. Pois bem, Dudu. Vamos seguindo esse jogo aí, onde lá embaixo a gente vê o foco no ESA novamente. O Goku vai dando aquela visão, mas esse que é o problema, né? A Miss Fortune era para ser realmente uma pedra no sapato do adversário por ali. O ESA acaba tendo que ficar muito menos exposto agora, porque ele já sentiu o gostinho de ser focado no engage e morrer ali quase que instantaneamente. Então ele tá tentando ganhar espaço, mas vamos ver no nível 6. Vamos ver no nível 6 se combando eles vão conseguir fazer mais diferença do que agora. Exato, e assim, na partida passada a gente viu a PEN segurando o jogo, apesar da Pro Game ter tomado as ações no começo da partida e ter vantagem nesse ponto do jogo. Olha só, Ultimate. Vem passando agora o Cabrito ali. Vai passando o Cabrito não, né? Não é um cabrito, mas tudo bem. Vai passando ali na tentativa, né? O Skybite tentou fazer a jogada. O Tinoz também, ele tava perto da torre e tinha o fato de que ele teve o escudo dele também para ajudar nessa jogada. Mas o que eu tava dizendo é que a equipe da PEN pode querer segurar a partida, pode querer chegar no ponto, mas a equipe da Pro Gaming também tem escolhas que vão crescer com o tempo na partida. Então a gente não vai ver com o passar do tempo a equipe da PEN ficar tão superior à equipe da Pro Gaming. Tem um Ornn, tem uma Orianna, tem a própria Xayah. Então é bem mais perigoso a passagem de tempo nessa partida. Então uma vantagem que, menor que ela seja, pode ser mais impactante, conforme eu falei. Exatamente. 1 a 0 por enquanto no jogo. Pro Gaming vai tentando ali forçar embaixo o máximo que pode. O Luscão já tem ali a GPC em mãos pelo First Blood que ele consegue. E aqui em cima Skybite, por enquanto, também só segurando, né? 2 tanques ali, consegue segurar bem a wave, consegue cleanar muito bem. E o farm até, inclusive, ele não tá tão distante entre eles, Dudu. Jogo que segue, principalmente buscando a visão dos junglers agora, né? Que eles já têm ali há um tempinho já esse controle de visão. Graças às sentinelas do item da jungle, visão tá sendo extremamente importante para os dois lados. Principalmente, de novo, o controle em cima do Xin nesse começo do jogo, em questão de visão, quebra tanto o ritmo dele. E o pessoal foi evoluindo aos poucos na Superliga, aprendendo realmente que assim, vamos focar o Xin, não deixa ele aparecer. É só evitar, não é nem querer matar ele ou... É evitar, não deixa o Xin aparecer com gank, fazer qualquer coisa, e depois no jogo ele fica controlável. Exatamente, não existe só a mecânica de você lidar com o campeão matando ele, ficar fazendo ele ficar voltando pra base e tirar tudo que ele pode. Você pode fazer um controle de visão, você pode tentar frustrar todas as tentativas dele e criar vantagem pro seu próprio jungler. O controle de visão dessa parte de baixo da Pro Game tá muito bem feito, então o Tai não tá tendo vida fácil, não tá conseguindo fazer muita coisa, assim como vimos na primeira partida, só que dessa vez as coisas estão um pouco mais equiparadas, nenhuma lane da Pro Gaming tá abrindo aquela vantagem de farm tão significativa quanto vimos na primeira partida. Então, bem interessante como essa está sendo uma partida mais estudada, um pouco mais parelha. A diferença que a gente vê no momento de Gold é por conta daquele First Blood no bot por parte da Pro Game. Rotação perigosa pro ESA agora. Ele foi pelo meio por ali para colocar uma visão. Se ele avançasse um pouquinho, ele podia dar de cara com esses 3 aí, ó, que vão fazendo o dragão já. Vai juntando para somar um número de 4 jogadores. O Goku se junta também com o time ali. Então isso fica difícil. Aí assim, eles querem fazer uma jogada. Tem teleporte vindo ali de trás pelo Takeshi, tem teleporte vindo agora de cara com o Skybite também, já chegou o ultimate do Matsukaze lá de trás, segurou todo mundo, já vem o ultimate da Orianna segurando, o Tai vai sendo focado por enquanto, mas antes disso ele vai ser abatido. Sim, pela Orianna, consegue o abate, o Matsukaze consegue outro, porém, a PEN consegue apenas um abate, não o dragão. A equipe da Pro Gaming sai na vantagem, Dudu. Exatamente, como eu havia falado, eles tinham uma visão nessa parte de baixo mais bem colocada do que a equipe da PEN, foram para esse objetivo, veio o teleporte do Takeshi, veio o teleporte do Skybite, no fim das contas, 1 a 1 para cada lado, ambas as equipes conseguiram o abate, mas o dragão ficou para a Pro Gaming. Boa jogada do Minerva, ele conseguiu sair, que ele seria eliminado, e ainda saiu causando o knock-up no campeão adversário que foi eliminado. Muito bem.
Boa jogada da Pro Gaming, vai fazendo o primeiro dragão do jogo, que é o dragão ali da montanha, bem importante nesse ponto do jogo você possuir um objetivo, né, ali focado com esse dragão, então vai levar muito rápido qualquer torre, ou até mesmo o próprio Arauto, se eles tiverem uma boa chamada, Dudu. Sim, eles podem tentar trabalhar essa questão de objetivo. É que a gente vê a visão sendo posta mais na parte de baixo. Talvez agora eles possam mudar o foco e tentarem fazer uma visão, olha só. O Wesley tava o tempo inteiro ali com aquela preocupação. Nossa, o dano foi considerável até no Luscão ali. Vão focando em cima do Goku, causando muito dano em cima dele. O Tai agora vai dando flash pra causar aquele dano com o último ataque. O Minerva bate em retirada, ameaça voltar, mas por enquanto a PEN consegue o que queria, era o abate, a vantagem, e eles se contentam com isso e voltam pra rota. Exatamente, conseguem mais um abate ali, dessa vez o Tai consegue fazer um bom trabalho, eles conseguiram pegar o Goku num posicionamento ruim, cobraram ele, olha só. Flash agora do Boca Juniors pra forçar o flash do Weza logo em seguida, por causa da ultimate, o Jarvan tava ali do lado, o Minerva tava preparado pra gritar Demacia na cabeça deles, e eles já recuam. E de novo, é um ponto onde o Weza tá sem muito recurso de fuga, e pode dar muito mal pra ele numa próxima iniciação. Aí o Goku foi pego fora de posição ali, né, numa boa chegada do Tai. O Tai, inclusive, se continuasse, poderia matar, até por isso que o Minerva saiu. Sim. O dano seria suficiente. E como ele, o Xinzao tá forte, né? O Xinzao tá realmente muito forte, olha o Minerva. Vão pegando em cima do Minerva por ali. O Weza vai causando aquele dano também, falando, não, aqui na nossa jungle não é bem assim. Até, inclusive, o Blue vai ser entregue pro Tinoz, que tá voltando ali pra sua rota. E o jogo segue no 2 a 2 por enquanto, Dudu. Olha só, o Skybart indo pra cima, aquela trocação que a gente costuma ver bastante nessa rota do topo. Ambos ali vão trocando dano e acaba que fica tudo igual, parece que nada acontece, né? Apenas o controle de rota pelo Skybart pressionando um pouco mais o Takeshi nesse começo da partida. O Warner consegue fazer esse trabalho e a equipe da Pro Gaming tá com o foco todo mais voltado pela parte do... Olha só, ultimate do gol. Olha, conseguiu tirar o escudo, conseguiu causar muito dano. Aqui. E olha, nunca na vida que um Voidling foi tão útil como agora para parar aquele slow do Braum, né? Ali o Voidling sacrificado, mas para manter ali o seu mestre vivo. Então o Tinoz tem que agradecer a passiva do Voidling dele. Sim, é realmente bem chato. Olha só o teleporte agora da PEN. Vem o teammate do Skybart para tentar levantar. Ele não acerta o Tai, mas acerta lá atrás por enquanto o Weza. E o Tai vai apanhando bastante. Obrigado a usar o seu ultimate para negar parte daquele dano. Por enquanto a PEN Gaming consegue segurar essa torre. E novamente o engage do Skybart não consegue. É a segunda vez que ele tenta no meio com a sua ultimate fazer alguma coisa. Dessa vez ele chegou a acertar até um campeão adversário, mas não deu prosseguimento. Sim, é bem difícil no começo da partida, nesse ponto do jogo, temos apenas 13 minutos. As itemizações ainda estão sendo construídas, muitos ainda não conseguiram fechar o primeiro item. Então é complicado você fazer uma iniciação dessa e ela ser efetiva na equipe da PEN que estava tão recuada. É um dive muito arriscado, então apenas a tentativa de iniciação. A Pro Gaming sendo um pouco mais incisiva nessa partida, tentando tomar um pouco mais de ação. A vantagem não está disparando tanto assim, mas estão fazendo o que eles precisam, é o que a Pro Gaming está se propondo a fazer, e por enquanto eles estão indo bem. Vão focar agora essa torre aqui do bot. Olha o perigo agora, o Weza tá chegando, mas o Minerva tá por ali, ele pode fazer a jogada, mas o Tai também estava próximo, acaba que fica 3 contra 3, a equipe da Pro Gaming não tenta fazer nenhuma jogada arriscada por esse bot, até porque o Weza tá preparado com a sua ultimate por ali. Exatamente. Pra meter bala em todo mundo. E a gente vê, os junglers estão focando essa parte do mid bot, a gente vê o top até meio esquecido no momento. Você comentou sobre o Arauto, não está sendo nem cogitado por enquanto. Talvez se acontecer alguma coisa, alguma luta vantajosa para uma das equipes, eles possam ir para esse objetivo. Mas o foco da partida por ambas as equipes está sendo nessa região da parte do meio para baixo da partida. Tinoz vem descendo juntamente com o Matsukaze, com o Tai, para uma tentativa de jogada, mas automaticamente, quando sumiu o Malzahar do meio, ele falou, não, peraí, ele tá descendo. Então a Pro Gaming já recuou também, eles vão voltar à base, estão voltando para a base ali o Boca Juniors. Será que vai arriscar ficar mais um Mouse Wave sozinho, o Luscão? Lembrando que ele é uma Zaya, ele tem o Flash e a Ultimate, então talvez confiando nisso ele vai sim farmar essa Wave, vai empurrar e aí sim vai voltar para a base. Sim, ele acabou ficando, pegou o recurso ali, tá conseguindo um pouco mais de farm do que o Matsukaze no começo dessa partida. E aí a gente vê a troca do top, olha só o que estão fechando no meio. Vão fechando no meio agora, o ultimate do Arena vai pegando, muito dano em cima do Tinoz. Ele vai conseguir o ultimate no Goku, mas ele é abatido logo em seguida. Vem o ultimate do Braum agora trocando também. O Minerva vai sendo focado, ele tá protegido por enquanto, mas não rola. A ultimate do Weza não é o suficiente. Ele acaba caindo dessa vez pro Carneiro. E aí sim a Pro Gaming faz a jogada acontecer, Dudu. Consegue o abate em 3 jogadores, a torre e muito provavelmente o Arauto.
Que desastre da PEN. A composição da Pro Gaming tem um combo de habilidades muito forte, tem uma luta e foi vindo um por um. Teve ali, eles conseguiram fechar em cima do Team, depois chegou o Tai meio perdido, na sequência chegou o EZA, um pouco quanto descoordenada essa decisão da PEN, 3 abates em favor da Pro Gaming, que agora sim conseguem ditar o ritmo da partida e podem utilizar isso para construir, para fazer o que nós falamos que é o snowball na partida. Pois muito bem, já leva aquela torre, já vem rolando ping também pela parte de cima do mapa, realmente onde tá aquele arauto, a gente vai ver no detalhe da jogada, aquele combo que a gente já esperava. Olha só, o Team foi pego, veio o combo pra cima dele, é um combo forte da composição da Pro Game, depois o Tai aparece ali sem muito o que fazer, o EZA chega. Olha só o escudo do Boca. Segurou a ultimate inteira dele, veio totalmente separados, meio descoordenados. Você não pode se descoordenar tanto com uma composição de luta tão forte da Pro Game. Eu diria que a PEN nem precisa comprar tanto essas lutas. Acabou ali que tentaram ajudar um companheiro, mas foi sendo abatido um por um. E no final, 3-0 nessa luta para Pro Game. O Tai até tentou chegar a tempo para tentar empurrar todo mundo, mas antes que ele chegasse, o Tinoz já foi explodido. Aí sobrou pra ele. O EZA lá atrás também, um bom teleporte do Skybart, né, pela parte de trás ali. Parou a ultimate da MF, destruíram o EZA. Então, realmente, execução, né? Muito bem executada pela Pro Game. Eles souberam a hora de rotacionar. E agora vão aproveitando essa vantagem, Dudu. Vão empurrando agora o topo. Já vão tentando forçar ali em cima da PEN também nessa rota. E vamos ver se vai dar certo ali, ó. O Tinoz vai conseguindo a ultimate em cima do Boca Junior, que dá adeus à vida. Tem teleporte chegando também do Takeshi, agora pode tentar a jogada com a sua ultimate. Não vai rolar por enquanto. Já teve o ultimate do Luscão por ali. Vem agora, vai passando o Carneiro, levantando todo mundo ou não. Errou! Não consegue empurrar o Carneiro. Sobra pro Skybart, que vai ser focado. Enquanto isso, o Goku já pega um dos abates. Skybart tá vivo ainda assim. Ele permanece, mas por pouco tempo. O Takeshi garante o abate em cima dele. Sobrou até pro Arauto, que no meio da briga não tá fazendo nada. Agora sim ele retorna ali pro seu lugar, pro seu covil. E a equipe da PEN consegue um abate em troca de outro. E acredito que não essa torre, Dudu. No final das contas acabou sendo 2 abates contra um, que ele já tinha nascido ali no momento do final da luta, que acabou se estendendo um pouquinho demais. No final das contas, sim, foi um ótimo pick-off que a PEN conseguiu executar, aproveitando, o Boca foi eliminado e no final das contas, depois na sequência, aí sim, um abate para cada lado. No fim das contas, 2-1 para a PEN, conseguem reverter um pouco daquela luta que tinha acontecido no mid, a gente vai ver o replay agora. Olha, o Boca foi pego fora de posição, tentando colocar a visão. Na sequência vem o teleporte do Takeshi, a PEN vai fazer o engage, o Luscão vai lutar agora para conseguir sair dessa ofensiva, o Tai recua, vem a ultimate do Takeshi. Percebam que o Skybart não consegue utilizar o Carneiro, então ele é focado. Ótimo ultimate agora do Goku para garantir o abate no Tai. O Skybart parecia que ia sair vivo. No final, o Takeshi vai gastar um flash, vai garantir o abate. A flecha também do Matsukaze poderia garantir isso, mas no fim das contas, 2 abates para PEN, 1 abate para Pro Game. O Arauto não foi feito, apesar de aparecer no meio da luta, né? Ele deu uma voltinha ali, mas ficou por isso mesmo. As torres se manteram em pé e o jogo continua. E já era também, né, Dudu? Pelo tempo que tá pra voltar ali o Barão, não dá pra fazer o Arauto agora, então os times já... O programa pode tentar. Será que eles vão conseguir a tempo? Eles podem tentar. Não custa nada, né? Não custa nada. Eles podem tentar porque a composição da Pro Game é muito boa pra luta. Então se a PEN quiser responder, corre o risco da Pro Game fazer uma luta muito boa, fazer o engage e conseguir, além do buff do Arauto, além de conseguir, pegaram. Então assim, eles forçaram isso, eles podem fazer isso nessa composição. Conseguiram fazer rápido, a PEN decidiu não lutar, como você mesmo falou, Dudu. E agora sim eles podem ter ativa... E eles podem esperar um pouco mais de tempo. O fato de você fazer tão próximo do buff sumir é que você tem mais tempo para utilizar ele, né? Para esperar o momento certo, o momento mais oportuno ali numa torre do meio, por exemplo. O bot, principalmente porque tá para cair o bot da PEN. Então eles poderiam focar naquela torre e logo em seguida soltar o Arauto. Mas por enquanto o jogo segue ali com a finalização do objetivo. E um dragão disponível ali para quem quiser fazer. Aparentemente a Pro Game é quem tá com mais visão. Estão trabalhando a visão ali para talvez iniciar esse objetivo. Não podem se descuidar, já nasceu o Baron. Vem o ultimate do Skybart agora para querer parar ali. Quem que ele vai jogar essa ultimate não consegue ali o seu ele elemental. Tentou usar na wave, né, para tentar frustrar essa tentativa, mas não teve como. Acabou que troca a torre T1 do topo pela torre T1 do bot, fica por elas mesmo isso, agora todo mundo recuando para base, alguns pings em cima do Baron. Como eu falei, a Pro Gaming pode forçar os objetivos agora, porque quando a PEN tentar contestar,
a Pro Gaming pode virar e fazer uma iniciação forte. A composição da Pro Gaming é muito boa para isso. Então, a PEN tem que tomar cuidado, tem que trabalhar a visão para não ter que entrar numa posição arriscada e ser iniciada pela equipe da Pro Gaming. É isso que eles estão buscando, Dudu. Eles estão buscando ali um pouco mais de informação de mapa para não serem ali pegos desprevenidos pela Pro Gaming, como você mesmo estava apontando. E eles vão seguindo. Da mesma maneira que controlou ali um aronguejo pela parte do Dragão, a equipe da Pro Gaming, a PEN também segura para si o aronguejo em frente ao Barão. E tem que tomar muito cuidado com o que você falou, Dudu. E principalmente assim, eles têm que se encontrar. Porque a fase de rotas, que era o essencial da Miss Fortune fazer e muita coisa e brilhar, já passou. Exato. Já não rolou deles conseguirem fazer muita coisa. A gente compara até na questão do ouro ali entre os jogadores. A gente vê um destaque maior, claro, pro Goku, que já tem 3 abates em suas mãos e é o top farm do jogo até o momento. Então ele tá ali muito bem obrigado no jogo. A Orianna tá crescendo num ritmo bem favorável pra Pro Gaming, que agora as lutas que podem acontecer pode ser catastrófico pra PEN, né? Sim, eles têm o potencial de luta, a composição deles não tem uma luta ruim, digamos assim, mas eles vão querer trabalhar, pelo menos nesse ponto do jogo, um pouco mais um pick-off, como eles executaram anteriormente, a gente viu, pra tentar, assim, criar uma vantagem numérica, porque o combo explosivo da Pro Game, aquele burst inicial, aquele wombo combo da Pro Game, é muito poderoso, a PEN tem que tomar cuidado com isso. É forte demais, né, Dudu? E também tem a questão, a MF, ela para pra ultar. O Malzahar, ele para pra ultar. E se não tiver ali espaço suficiente para o Matsukaze, ele ainda assim, mesmo sendo um Varus, mesmo ele estando ali 1/0 no jogo, tá conseguindo farmar ali conforme vem a wave, né, que eles acabaram perdendo a lane phase do bot, ainda assim é difícil para ele sozinho causar todo esse dano, né, com tanto campeão do time dele sendo exposto numa ultimate, que é o caso do Malzahar e MF. E sobre o que você falou da MF, Pepa, apenas para complementar o seu raciocínio que está correto, lembra que eu comentei da partida passada que a Pro Gaming utilizou uma escolha que precisa fazer alguma coisa? A MF precisava criar vantagem, ela precisava ficar mais forte, então ela não conseguiu, ela pode ficar atrás, ela pode ser um problema. A Pro Gaming está usando o Arauto aqui agora, leva essa torre, não vão tentar fazer, podem até continuar com ele. Eu já vejo que a decisão deles, na verdade, é de fazer o recuo. Eles podem trabalhar a visão. Olha só quanta visão a equipe da Pro Gaming tem por esse rio. Eles podem até mesmo tentar fazer um bait ou alguma coisa referente a esse Baron. Por enquanto, eles vão recuando, estão satisfeitos com essa torre, mas voltando naquilo. Quando você faz uma escolha que tem que fazer alguma coisa para valer a pena e ela não acontece, é um problema, e a MF pode ser esse problema porque ela não tá muito forte. Vira um peso morto depois na composição, de certa forma, né, Dudu? Porque fica quase que impossível você fazer funcionar. Porque é pressão de começo, é kill de começo, é snowball, como a palavra snowball a gente tem usado bastante, porque muitas vezes nas composições que a gente tem visto na Superliga, ele é assim o necessário pro jogo girar pro time, é o snowball, é você pegar aquela vantagem assim, crescer cada vez mais e demolir todo mundo. O problema é esse, a MF, agora nesse ponto do jogo, pode ser pego inclusive, nesse ponto do jogo a MF ela tem que dar uma ultimate que vai matar todo mundo, que vai derreter todo mundo, ou vai virar um jogo, e caso contrário o ESA ele só vai poder botar o ward no mapa. Exato, e ainda, mesmo que a MF tivesse bastante forte, ainda tem o Braum, que a gente viu numa luta anterior, ele segurou todo o dano dela, então ela não conseguiu nem encaixar aquele dano poderoso que a gente está acostumado a ver, mesmo na Miss Fortune e a The Carry, que dá pra utilizar, você vê aquele dano grandioso na ultimate dela, então assim, olha pra você ver, nem machuca o Minerva, não consegue causar muito dano. Então o ponto da SMF era a lane phase, e já estamos aqui quase nos 25 minutos de jogo, a lane phase já é um passado. Com certeza, vem o ultimate agora do Skybite, ele vai tentar pegar em cima do Tinoz, não consegue, mas a torre é o foco, eles afastaram o suficiente o adversário para conseguir fazer o objetivo, mas olha só, vem agora o ultimate, é o MF também, Skybite vai sendo focado, mas antes de qualquer coisa, já cai o Tai, vem focando também a Pro Gaming agora, o top laner Takeshi, que cai para um double kill. E o Luscão é quem agradece pelos abates e a Pro Gaming agradece pelo espaço e pelo Barão. Exatamente, a Pro Gaming agora vai se direcionar para esse Barão, provavelmente vai garantir esse buff. É bem difícil para PEN lidar com isso, o Tai tá morto, não pode nem tentar fazer um roubo, é quase de graça aqui. É bem provável um roubo. Pode acontecer algo no Tinoz. O Tinoz sendo parado pela ultimate da Orianna, vai ser derretido. Teve o ultimate do Varus também no Matsukaze, mas não é suficiente. O Barão é finalizado. E a Pro Gaming sai sem nenhuma baixa. O Boca Juniors tá mal de vida, mas ainda assim
volta com o time e ele tem o buff e mais os 4 jogadores da Pro Gaming também vão empurrar muito com esse buff, Dudu. Exatamente, dessa vez quem tem as ações do jogo e pode trabalhar para finalizá-lo é a Pro Gaming. As coisas se desenharam bem diferentes da primeira partida, eles conseguiram a vantagem, tem uma luta muito melhor nesse ponto de jogo. Olha só, a PEN, apesar de fazer a iniciação, vamos ver o ultimate do Malzahar agora, mas ainda assim, vem a proteção do Boca Junior, ele consegue, vem a sequência de dano da Xayah, tá muito poderosa. O Takeshi acaba ficando vendido por ali, é eliminado também, vem a ultimate do Minerva, flash forçado por parte do Tinoz. No fim das contas, tudo deu certo pra Pro Gaming, eles estão no ponto que eles podem forçar essas lutas e agora ainda tem o buff do Barão. Então é agora uma... Corra e tente se defender, PEN, porque a Pro Gaming vem aí. Corra muito. E o problema também, falar em correr, é que não correu o suficiente ali o Matsukaze, porque ele tava lá em cima. No finalzinho da luta, quando já tinham saído os abates pra Pro Gaming, a gente viu ele chegando. Ele dando aquela volta pra juntar com o time ali atrás do que tinha sobrado da torre. Porque assim, ele tava farmando, ele tava empurrando lá em cima. Então, obviamente, foi uma luta que a PEN não planejava, porque eles viam que ia perder a torre, então meio que forçaram. Mas esse foi o grande problema. Se o Matsukaze estivesse por ali, talvez eles setassem... ali o jogo fosse um pouco diferente. Não foi o que aconteceu. A equipe da Pro Gaming vai ali tirando a visão adversária e vem focando agora em mais uma torre, dessa vez no bot. Exato, eles têm esse buff do Baron, ele empurra muito bem. Olha só os minions fortificados, é bem difícil pra PEN lidar com eles. E a PEN ainda tem que tomar cuidado porque o engage da Pro Gaming pode vir forte, pode ainda conseguir mais abates, pode até ser pior. Agora, quem tem que tomar as decisões difíceis na partida é a PEN. O Carneiro tá ali pronto para ser utilizado pelo Skybart, já tá disponível. E ele tá próximo o suficiente do bot, né, para chegar caso haja essa necessidade. O Minion Canhão tá ali, ó, tranquilão com o buff do Baron, não tá tomando o hit da torre, tá batendo devagar, mas tá batendo constante e eventualmente aí chega essa wave para finalizar. É agora ou nunca, a PEN vai ter que abrir mão dessa torre e realmente vai fazendo isso. Já viu o ultimate do Java, segurou 3, vai passando o Carneiro, mas não pega nenhum dos 3. Ainda assim, a ultimate da Orianna pega, um abate para cada um. 3 caem da equipe da PEN, 1 pra cada. A torre cai, o Goku, Luscão e Minerva pegam os abates. Eles vão seguindo em frente agora para mais um objetivo. Eles vão seguir em direção ao jogo, Dudu. São 3 mortos, falta muito tempo pra voltar. A Pro Gaming vai sim pro empate na série. Eles buscam pelo menos um ponto, impedem a PEN de disparar na tabela e vão destruir o Nexus. É GG, a Pro Gaming faz 1 a 1 contra a PEN Gaming. É isso aí, a Pro Gaming consegue mais uma luta muito boa, veio aquele Umbo Combo, sequência de dano, não teve o que a PEN fazer, foi eliminada, 3 abates, levaram a base, tinham o buff do Barão, acabou a partida, mais um empate aqui nesse grupo, esse grupo tá muito disputado.